Papo de Redação. Oferecimento Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Unimed, Porto Velho. O plano é viver bem todos os dias. Olá, amigos, boa tarde. Estamos iniciando mais um Papo de Redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam Record TV espalhadas por todo o estado de Rondônia. Boa tarde a você que nos assiste não só pelas 19 emissoras de canal aberto da SIC TV, a maior rede de televisão desse estado, também nos assiste pelo YouTube e também pelas antenas parabólicas digitais, que são milhares e milhares espalhadas por toda a Rondônia. A você, mais uma vez, que nos acompanha antecipadamente, o nosso muito obrigado. Estamos aqui de novo para mais um programa, para debater, para levar a você as opiniões, aquilo que você concorda, aquilo que você eventualmente discorda da gente, e está aqui o nosso telefone, o nosso WhatsApp para você participar conosco, para você dar a sua opinião, para você exercer o seu direito ao contraditório. Estamos aqui à sua disposição. É o 99911-1111, ok? Presenças de Beni Andrade, Sérgio Pires, ambos à minha direita, não por acaso, certo? À minha esquerda, o nosso convidado de hoje, Ramon Cujuí, que veio disfarçado de patriota. Olha só, gente. Pode mostrar o Ramon aqui, por favor. Olha aí, ó. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele, né? Veio para brilhantar o nosso programa, certo? Como eu disse, bem à minha esquerda, muito mais à minha esquerda do que você imagina. Eric Araújo também e Joacir Loura Júnior. Temos muitos assuntos para tratar e eu tenho certeza que você vai gostar, tá bem? Vamos começar com o Sérgio Pires e o seu destaque de hoje. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Dinos. Boa tarde, telespectadores, amigos da SIC TV. Como único disciplinado dessa mesa, só eu venho com a camisa do programa. Olha aqui que coisa bonitinha. Os outros todos vêm. Isso aqui, Marlon, virou uma baderna, tá? Sérgio, casa da mãe Joana. Serginho, eu te pedi para não tentar fazer gracinha. Não estou fazendo gracinha, eu estou fazendo um protesto. Não, que gracinha. Tu não consegue fazer a gente rir. Não, mas eu não quero rir, eu estou protestando. Então tá, vamos diretamente, vamos ser mais direto ao programa, Sérgio? Bom, o meu destaque é apenas, eu vou noticiar para a gente comentar durante o programa. É a questão que envolve o ministro Alexandre de Moraes, que foi punido pelos Estados Unidos, e é uma punição muito dura, e ele ignorou, disse que vai ignorar, que não aceita a ingerência estrangeira no Brasil, e teve a solidariedade de alguns dos seus colegas já, inclusive o presidente do STF, o ministro Barroso, emitiu uma nota dizendo, entre outras coisas, que não há motivo para essa punição, porque o STF cumpre toda a Constituição e jamais atuou fora dela. Então, é um tema que eu trago para a nossa discussão durante o programa dos dinossauros. Esse é o meu destaque, Everton Leone. Muito bem. Eu não sei se o Ramon Cujuí, acabei convidando o Ramon, mas não falei que ele tinha que trazer algum destaque. Mas tem algo para destacar, tem Ramon? uma coisa para destacar, então, sim. Por favor. O Brasil, o nosso país, havia entrado no mapa da fome em 2021. E a ONU anunciou na segunda-feira que, graças a Deus, o nosso país ele saiu do mapa da fome no mundo. Ou seja, menos de 2,5% da população brasileira está com desnutrição grave. O quadro ainda é preocupante, porque quando fala menos de 2,5%, nós estamos falando de algo aproximado de 5 milhões de brasileiros e brasileiras que ainda estão em condição de nutrição muito ruim. Mas o Brasil ter saído do mapa da fome é um motivo de alegria e regozijo para todos nós brasileiros. Muito bem. Primeira participação do nosso convidado de hoje, Ramon Cujuí, que, como eu disse, veio disfarçado de patriota, gente. Bem, meu caro Eric Araújo, veio disfarçado de neutro, né, de independente. Vamos lá, de isentão.
Primeiramente, presidente, mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui. Quero dizer a todos que todas as minhas opiniões é de cunho pessoal e de responsabilidade minha. Dito isso, o meu destaque é: institucionalmente, o Brasil já perdeu a guerra. Muito bem, vamos saber que guerra é essa que eu estou curioso para saber. Joacir Loura Júnior, seu destaque, boa tarde. Em primeiro lugar, quero cumprimentar todos da mesa e dar boas-vindas aí ao Ramon Cujuí, servidor público de escola. Trabalhamos juntos lá no TRE Rondônia. Hoje ele está prestando serviço TRT 14. Seja bem-vindo, Cujuí. Obrigado, Joacir. O meu destaque, o Sérgio, como sempre, ele larapeia os destaques dos outros, né? E aí hoje não foi diferente. Pegador mas a de gente vai discutir a questão da aplicação da lei Magnitsky. Eu ensaiei a semana todinha para começar a falar, porque é um trava-língua. Você ensaiou para poder falar o nome. É o nome. Mas lei eu não citei porque eu não sei pronunciar. Né? Então, Sergei Magnitsky. E aí, depois de muito falar, travar a língua, enfim, já está saindo. Falarei também sobre isso. Mas eu quero dar um destaque aqui, como um destaque, vamos dizer assim, do ponto de vista espiritual. Para a gente fugir um pouco dessa... Sim. Que ultimamente é aquela coisa pesada, né? E aí, Salmos 37, verso 18 e 19, diz assim: O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia do mal, e nos dias da fome se fartarão. Quer dizer com isso que tem muita gente preocupado com muita coisa que o Brasil está passando, e a gente do bem, a gente certa, a gente correta, não se preocupe que o Senhor vai cuidar da gente. O Senhor vai cuidar do meu dia a dia, do seu dia a dia. Óbvio, a gente precisa escolher bem ano que vem, os rumos da nossa política precisa. A gente não pode se furtar, se omitir as nossas responsabilidades. Mas quem é bom, quem é íntegro de coração, tenho certeza absoluta que o Senhor está cuidando e jamais vai te deixar perecer. Esse é o meu destaque. Muito bem, destaque de Joacir Loura Júnior. É bom lembrar que nós estamos aqui falando mais uma vez nesta tarde, em nome de Supermercados Irmãos Gonçalves, Pemasa e Mina Linda, a água mineral que tem o maior pH da região. Beni Andrade, o seu destaque, por favor. Bom, primeiro, boas-vindas ao companheiro Ramon Cujuí. Cujuí, obrigado pela presença. Meu Deus, que companheiro, que hein? fora, rapaz. Companheiro. Tá bom. Tá bom. Você vai me encher o saco logo no começo do programa? Não, eu acho que o senhor podia ter decorado o nome dele, pelo menos, antes de começar o programa, O né? senhor decorou, por um acaso? Claro. Decorou nada. Passei a noite inteira. Ramon Cujuí, Ramon Cujuí, Ramon Cujuí. Cujuí não Cajuí, Cujuí não é Cajuí. Bom, seja bem-vindo, Obrigado, Ramon. Beni. Prazer tê-lo aqui, tá? Gente, BR-364. Obras com uma certa timidez, mas já começaram. E eu aproveito aqui para, de repente, observar aquilo que poderia ser feito também na BR-364, além da duplicação de pista, a implantação da terceira pista, essa coisa toda. Eu vi uma matéria importante com relação ao que o governo do estado de São Paulo está fazendo em suas rodovias. São mais de 70 mil quilômetros que serão aproveitados às margens das rodovias do estado para ocupação agrícola. Eu achei a ideia realmente muito interessante e, quem sabe, no embalo da BR-364, poderia acontecer o mesmo com o governo autorizando a utilização dessas margens para a plantação, para o desenvolvimento agrícola, para contribuir também com o agricultor na sua produção.
É isso. Muito bem, senhor Beni Andrade. Depois nós vamos nos aprofundar mais um pouquinho nesse seu destaque. Vou fazer um registro aqui. Hoje nós temos aí, mostra lá, por favor, na produção do nosso programa hoje. Olha só, a Vanessa Mafra. Olha como ela é bonita, ó. Boa tarde, Vanessa. Quero dizer o seguinte, que os acertos desse programa será sempre mérito dos apresentadores e os equívocos, se porventura acontecerem, será responsabilidade da produtora, ok? E a dona Mariazinha. Ô, Maria, mas que legal. Nossa, essa é a famosa Maria do cafezinho. Dá para acertar ali o rostinho da Maria? Olha aqui, o Pedro é apaixonado pela Maria. Ei, Pedrão, hein? Tá aí, ó, a Maria que veio, que nos dá assessoria aqui no programa, não deixa faltar nada aqui pra gente. Muito obrigado, Maria. E vamos lá. Oi. O pessoal da extrema-direita esqueceu de um destaque importante. O presidente Lula vai estar aqui na sexta-feira, dia 8, para lançar a obra lá da Ponte Binacional e pelo menos, me parece, 300 regularizações fundiárias no Estado. Então, como eu sou uma pessoa equilibrada, eu estou dando a informação que a direita ignora. Não, a esquerda também ignorou. Não, a esquerda também fez de conta que não existia. Na verdade, a esquerda aqui esqueceu, inclusive, de agradecer o convite, né, e agradecer a audiência dos nossos telespectadores. Então, aqui fazendo meia-culpa aqui, obrigado pelo convite, Everton, muito me honra estar aqui com vocês. A honra é e nossa. Obrigado ao telespectador que nos assiste e nos prestigia nesse sábado pela manhã. Nem uma palavrinha do Lula, tu sentiu, né? Não. Tem alguma coisa, Nuca. Tem alguma coisa. Tu percebeu que tá meio investido as cores, né? Já não são tão companheiros. Daqui a pouco ele põe... companheiro Lula é sempre um grande companheiro. Daqui a pouquinho ele já põe as unhas de fora. Pode deixar. Gente, vamos começar pela lei Magnitsky. 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 Agora Isso. sim. Lei Agora falou Magnitsky. Mania de falar errado, sabe? Negócio. Pois é, impressionante. engraçado. O senhor me corrige e eu acho bonito, acho belo, acho digno, agradeço. Aí eu te corrijo, tu vira um monstro. Falando Por que nisso, isso? falando Viu a nisso, diferença entre o senhor e eu? É. falando nisso, pergunta pro Beni como que é o nome dela aí. Você é doido? Magnitsky. E saiu a noite toda. A sua avó que me ensinou, aquela velha tonta. Isso é coisa da produtora, viu, gente? É. É ela que mandou ele falar. É verdade. E aí, quer começar, Eric? Eu quero começar fazendo um adendo ao que, na minha opinião, se confunde muito hoje no cenário atual que vive Brasil e Estados Unidos. Por que eu digo isso? A lei Magnitsky, ela foi uma lei... Magnitsky. 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 A lei mamar. Pronto. Para os íntimos. A lei Magnífico, já estão dizendo aí, daquela lei do forró lá, da banda de da forró. banda. Primeiro, não foi uma lei criada pelo presidente americano. Ela passou por todos os ritos e processos na Casa Legislativa americana e foi promulgada pelo governo americano. E 2012. ela não atua... No governo Obama, né? Obama, 2012. Isso. E ela não atua de forma a ferir a soberania de um país estrangeiro. Pelo contrário, ela é personalíssima. Ela já foi aplicada a autoridades, por exemplo, na Venezuela. Mesmo as autoridades da corte venezuelana na ocasião. E, na minha opinião, ela serve como um alerta aos países que flertam com um regime ditatorial, um regime autoritarista, que é o que, na visão americana, está acontecendo com o Brasil. E por que eu digo isso? Ela não foi uma lei criada onde o governo americano vai punir um país estrangeiro ou um colegiado. Ela vai punir a autoridade que está cometendo algum tipo de crime que fere os direitos humanos. Dito isso, eu quero também trazer que, no meu entendimento, o Trump errou em uma coisa, que é onde existe a confusão que eu iniciei a minha fala, que se confunde muito e está se confundindo muito no Brasil.
ele errou naquela carta que ele enviou para o Brasil para justificar a tarifa de 50%. No que ele errou? E aí a gente precisa separar. A lei vai punir aquele que estiver ferindo os direitos humanos e ingerência no país americano. A tarifa aplicada pelo governo americano, ela fala muito sobre uma guerra comercial. Ora, o presidente Lula, dias atrás, no encontro que teve aqui do BRICS, ele falou, nós precisamos desdolarizar a economia no nosso país. Nós precisamos tirar o dólar como moeda principal do comércio internacional. É óbvio que o governo americano iria reagir. Mas onde que ele erra? Onde ele cria naquela carta um atrito político, onde ele coloca e cita o nome do Bolsonaro. Se ele não tivesse feito isso, talvez o entendimento do povo brasileiro seria outro em relação a isso. Tem muita gente, inclusive da direita, que está incomodado com essa tarifa. Mas a tarifa foi uma resposta ao ataque brasileiro através do presidente Lula, quando vem com essa história de querer tirar o dólar como moeda principal do comércio internacional. Então é preciso separar as coisas. A lei atingiu diretamente a quem? Atingiu diretamente o Alexandre de Moraes, uma autoridade cujo aquele país entendeu, e aí é bom que se diga que não é baseado em relatos, e aí muita gente diz, Eduardo Bolsonaro está lá no ouvido do Trump falando para ele punir o Alexandre de Moraes. Não é isso que está acontecendo, não. A lei ela é muito clara, e ela passou pelo Congresso americano para que se pudesse punir o Alexandre de Moraes. Não foi o presidente Trump que disse, não, aplica a lei no Alexandre de Moraes. Não, passou por todo o crivo do Congresso, teve apuração. Vale lembrar que muito se fala em soberania, né? Mas olha só, o Alexandre de Moraes tomou decisões contra empresas americanas. Olha a diferença, a lei está atingindo uma pessoa aqui no Brasil. O Alexandre de Moraes atingiu empresa, ele bloqueou contas de empresas para tentar atingir uma pessoa, que era o Elon Musk. O Trump, né? O Elon Musk. Quando ele bloqueou as contas do grupo X. Mas tem a Rumble também, que é do grupo do Alexandre Trump. Moraes. Não, o Alexandre de Moraes bloqueou as contas do X. E também atentou contra uma empresa americana com argumentos frágeis. Então, essa é a grande diferença. Bom, eu queria colocar. Só quero fazer uma observação. A nossa produtora, a Vanessa, ela é, na verdade, a chefona aqui do nosso jornalismo, né? É bom que se diga. Hoje ela está fazendo o papel de produtora do nosso programa, como eu disse, o que muito nos honra. Tá bom, Vanessa? Seja sempre bem-vinda, viu? Joacir Loura Júnior. Vamos lá, eu acho que precisa, antes de mais nada, situar o telespectador, porque talvez o internauta, talvez a gente está falando de algo que o nome já é difícil de falar e o entendimento seja mais difícil ainda e complexo. A lei Magnitsky, ela foi sancionada em 2012 por causa de um advogado, Sergei Magnitsky. Por ser gay? Que teve seus direitos políticos violados na Rússia. Pois bem, e o Congresso Nacional, Congresso Americano, fez, e ela funciona como uma lei de ordem executiva. É como se fosse um decreto-lei emitido pelo presidente da República aqui no Brasil. Então, é uma lei que não passa pelo Judiciário e nem passa pelo Congresso. Ela passou para ser sancionada na época, em 2012. Hoje, quem dá a canetada única e exclusivamente é só o Executivo. Então, quem deu essa canetada, nesse momento, em relação à aplicação a Alexandre de Moraes, foi o presidente Trump com a sua assessoria. A forma de discutir essa lei, melhor dizendo, qual é o objetivo da lei? Punir quem viola de forma flagrante os direitos humanos. Viola ou está metido ou comprometido com corrupção mundial. De forma viola quem defende regimes ditatoriais. E aí eu penso que nenhuma dessas situações de forma clara e explícita se aplica ao ministro. Por quê? Concordo com o Eric quando o ministro deu uma ordem de execução, na época, uma carta rogatória para ir para o exterior,
para que fosse bloqueada contas lá nos Estados Unidos da Rainbow, por exemplo, que é do grupo Trump, né? Salvo engano. Sim. Como ministro daqui da Suprema Corte, ele não tem jurisdição em outro país. A jurisdição brasileira, ela é única e exclusivamente no Brasil. Então, penso eu, que nesse ponto, certamente ele extrapolou. Agora, tudo aquilo que diz respeito à nossa soberania, à nossa jurisdição, quem é os Estados Unidos para dizer que está certo ou que está errado? Em primeiro lugar, que o Brasil, eu vivo no sistema processual brasileiro, sou um integrante, como advogado, desse tripé judiciário, Ministério Público, Defensoria e Advocacia, e não vejo, nos dias a dia, o descumprimento, assim, de forma colossal ou abissal de preceitos constitucionais. Claro, tem uma interpretação aqui, outra acolá, e a gente recorre. Mas daí dizer que o Poder Judiciário brasileiro está comprometido, e talvez essa foi a mensagem que quiseram colocar, não está. Essa lei, ela atingiu e atinge única e exclusivamente o senhor Alexandre de Moraes, cidadão brasileiro. E aí, como tal, penso eu, parece que teve até uma nota aí de outros colegiados, não atinge sequer o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem uma razão de ser, porque são colegas dele de bancada, estão lá, e é natural que um colegiado a qual um membro faz parte foi atingido de alguma forma, o presidente do colegiado faça uma nota em sua defesa. Agora, a mim me surpreende qualquer outra nota do Poder Judiciário brasileiro, de qualquer outro órgão, que não seja o Supremo, porque o Poder Judiciário brasileiro não foi atingido. O Poder Judiciário brasileiro, como instituição, como poder, um dos poderes da República Federativa do Brasil, tipificado na nossa Constituição, lá no artigo 1º, não foi atingido. Logo, qualquer outra nota que se coloque pode se colocar como solidariedade ao ministro, mas jamais dizer que o Poder Judiciário foi atingido. E aí, diante disso, muita coisa pode ser discutida, e é questão de interpretação, de como os Estados Unidos estão vendo isso em relação ao que está acontecendo. Agora, é fato que isso tem, sim, situação de fala do nosso presidente, às vezes fala equivocada, situações de defesa ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que também eu não sei que pé, eu concordo com o Eric, essas bravatas do Eduardo Bolsonaro dizendo que é ele, junto com o Paulo Figueiredo, que estão indo lá e falando isso não existe. Quem é ele para chegar perto do Trump para assessorá-lo nesse ponto? Isso é uma tendência do próprio presidente. E daí a gente pode discutir mais, mas basicamente eu penso que é dessa forma. Como estamos fazendo sinal aqui, nós estamos link, agora ao vivo, na terceira edição do Feirão G10, que começou. É o maior feirão de Porto Velho, carros e motos com ofertas reais e condições imperdíveis. E quem vai falar com a gente agora é a nossa querida Letícia. Fale aí, Letícia. Boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, Everton, obrigada. Boa tarde para todos os nossos superginos, é isso mesmo, tá? Já estou aqui acompanhando de pertinho Feirão G10. Estamos aqui no penúltimo dia, não é verdade, Carlos? Penúltimo dia, quem ainda não veio aproveitar é só vir, fica aqui na Jorge Teixeira, ao lado do Avan, com carros e motos, é isso mesmo? Bom dia, é isso mesmo. Não perca tempo, você que está saindo agora do seu trabalho, acho que já é meio-dia e meio. Já. Aproveite, já corre, não vai em casa almoçar não perde tempo não. Vem aqui conhecer nosso estoque, uma baita diversidade, é mais de 300 veículos, ou seja, é literalmente impossível aquele veículo que você tanto sonha, aquele veículo que você sabe que você está no dia a dia e passa aquele carro, você começa a namorar, cara, meu sonho é esse carro, ou seja, está aqui no Feirão G10. São 4 dias, começou na quinta, vai até amanhã domingo, não perca tempo, porque aquele seu veículo tão sonhado está aqui, é taxa diferenciada, são condições diferenciadas, o banco está com uma taxa excepcional. E um detalhe, segunda-feira não é feirão, entendeu? O feirão vai até domingo. Olha aí, então, ó, já chamada para você. Até amanhã, últimas oportunidades de você garantir o seu veículo, seja moto ou carro, com condições especiais diretamente daqui, ó, do Feirão G10, tá? Tá todo mundo aqui reunido, equipes maravilhosas. Carlos, chama o pessoal para vir aqui na sua tenda, chama. Aqui na Tenda Elias Veículos, você vai realizar seu sonho, igual ontem uma cliente realizou o sonho. Caso eu quero financiar um carro 100%, não consegui 100%, mas consegui com entrada de R$ 2.100. Ela já está curtindo o Argo dela. Ou seja, você que está aí assistindo a gente agora, não perca tempo.
vem, chama a gente no WhatsApp, vem aqui conhecer nosso estoque, vem conhecer essa diversidade. Aproveita que hoje o clima está favorável para você vir olhar nosso pátio. Ou seja, não perca tempo. Não perca tempo. Clima favorável para você. Vem para cá, para o Feirão G10. Estamos todos aqui aguardando você. Lembrando, na Jorge Teixeira, ao lado da Avan, super fácil. Vem para cá conhecer as condições especiais. Volto contigo, Everton Dinos. Ó, até já, hein? Muito bom, Letícia. Obrigado pela sua participação. Olha só, hein, gente? É a terceira edição do Feirão G10 que começou de 31 de julho a 3 de agosto. Na Avenida Jorge Teixeira, ao lado da Avan. Você não pode perder. Eu não vou perder. Imagine que você vai perder, né? Então, vai para lá depois do programa. Enquanto o programa estiver rolando, fica aqui com a gente. Joaci? Só para complementar, para dizer, concordar com tudo que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo, eu concordo? Claro que não, já várias vezes eu critiquei aqui e disse que ele passou do ponto e muitas vezes. E aí, só para a gente quebrar o gelo, eu ouvi essa semana um cara dizendo o seguinte: agora o Alexandre de Moraes vai sentir o que eu sinto, o cara dizendo. Porque eu não tenho visto para os Estados Unidos, não posso entrar lá. Não tenho bens para nos Estados Unidos. Não tenho um cartão de crédito com bandeira dos Estados Unidos e tampouco tenho qualquer conta vinculada aos Estados Unidos. Agora ele vai sentir o que eu sinto. Então, a lei Magnitsky, que para mim está sendo aplicada desde que eu nasci, ele falou. Ah, perfeito. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, doutor Joaci. O senhor queria ou o senhor quer? Eu ouvi com atenção a sua peroração, por sinal brilhante, como sempre, mas eu quero ter o direito de discordar. O que é peroração, Sérgio? Peroração é uma explicação, uma explanação. E por que não fala explicação? Porque eu sou uma pessoa letrada. Que letrada. Eu não sou ignário. Meu entendeu? Deus do céu. Doutor Joaci, eu penso assim, Impressionante. será que um governo do tamanho dos Estados Unidos, com a responsabilidade que ele tem sobre o mundo, o presidente dos Estados Unidos ia tomar uma decisão baseada em comentários, em suspeitas, eu imagino que para ele tomar essa decisão, ele deva ter tido todas as informações possíveis. Porque se a gente achar que ele cometeu um erro, então, meu Deus, toda a estrutura de governo dos Estados Unidos cometeu um erro. Mas ele não é ele, o Trump, que fez isso. Ele está cometendo erro aqui e acolá, ele está cometendo, ele está só acertando. Mas eu estou dizendo com relação a esse caso específico. Os governos acertam e os governos erram. Mas toda a estrutura, da minha opinião. Não sei, eu estou pensando assim, que se houvesse, por exemplo, esse raciocínio, não, o judiciário brasileiro está funcionando, está tudo certo, o problema é só esse cara, vamos pegar só esse cara, mas não é isso que está acontecendo. Inclusive, eu quero dizer que esse cara não sou eu. Inclusive, as suspeitas, e está se anunciando que outros ministros podem sofrer as mesmas penalidades. Então, eu não acho que é uma coisa tão assim improvisada que aconteceu. Eu acho que foi muito bem pensado. E também concordo contigo de que incluir o Bolsonaro naquela coisa oficial foi uma coisa errada. Olha aqui, o professor Enison Marinho está dizendo o seguinte: no inglês, o GE de Sergei Magnitsky tem som de G. Então ele quer dizer que é o Sergei. Isso. Né? Sergei Magnitsky. Acredito que ele não era gay. Brincadeiras à parte, abraços a todos, professor Enison Marinho. Seu Beni Andrade, o senhor tem alguma coisa a dizer sobre o que nós estamos aqui analisando, discorrendo? Olha, eu entendo que ainda é muito prematuro esse negócio todo aí. Porque cada um fala uma coisa, cada um quer defender o seu lado e acaba realmente não dando em nada. Então, o que é? Só se prorroga realmente uma decisão, né? Uma definição. Porque, olha, gente, fulano disse, não disse mais, bom, agora disse, agora vai fazer, não, agora é a vez do fulano. Olha, sinceramente, tá uma... Não diga. Vergonha. Vergonha. Porque não chegam a conclusão nenhuma. E isso aí, o que acontece? Acaba atingindo a economia, quase que num todo, porque os exportadores e importadores ficam aí numa situação de incerteza, de insegurança. E como agir?
vai esperar quem definir isso? Quando é que vão bater um martelo e falar, olha, é isso aqui, doa a quem doer e fim de papo. A Valéria está dizendo assim, e manda uma foto aqui do programa, uma foto que aparece o Beni Andrade falando. Acompanhando o melhor programa de sábado, vocês são maravilhosos. Manda um abraço para nós, Carlos e Valéria. Muito obrigado para vocês, viu? Eu posso estar errado, mas os telespectadores me corrijam. Vocês vão no Google e façam essa pesquisa. Serguei equivale ao nome Sérgio no Brasil. Posso estar errado, mas basta dar um Google aí que vão. Muito bem. Serguei Pires. Serguei Pires. É o Sérgio Pires aqui. Viu? Cujuí, e aí? Olha só, a gente precisa, uma coisa eu aprendi, é preciso olhar a árvore e a floresta. Quando você foca na árvore, você perde o contexto. Nessa quadra da história que a gente vive, nós temos uma articulação internacional de extrema-direita no mundo. É uma organização criminosa, a meu ver. A extrema-direita no mundo, ela se organizou, né, para a tomada de poder em vários países. Você vai ter Orbán na Hungria, você vai ter Netanyahu em Israel, você tem Bukele em El Salvador, né, por todos os países. E o chefe da organização da extrema-direita mundial é Donald Trump. O ataque à Corte Brasileira, à Suprema Corte, ao Supremo Tribunal Federal, ele não é um ponto fora da curva nessa estratégia de poder mundial. Muito pelo contrário. O Benjamin Netanyahu está sendo processado na Suprema Corte de Israel por corrupção. Se você pegar 2 meses atrás, tem uma declaração do Trump mandando parar imediatamente a caça às bruxas, ameaçando a Suprema Corte de Israel. Se você vai, por exemplo, para agora, antes de ontem, houve uma condenação do Álvaro Uribe, ex-presidente da Colômbia, de extrema-direita também na Colômbia, ligado a grupos paramilitares. Trump veio a público dizer que era um absurdo, caça às bruxas, a corte devia rever a decisão. Ele vai, há 2 semanas, à França criticar a justiça francesa por estar processando Elon Musk lá. E aqui no Brasil, ele vem criticar a Suprema Corte Brasileira justamente por estar julgando, né, as acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República contra uma série de elementos, entre eles Jair Bolsonaro. Ou seja, nesse contexto, a ação do governo americano ela não é um erro, não, faz parte de uma estratégia política, né, de uma associação da extrema-direita mundial, onde Donald Trump tem feito críticas a todos os sistemas judiciários onde há processo contra os seus associados. É isso. Ponto. Dito isso, vamos para o caso brasileiro. Para o caso brasileiro, a justificativa que ele usou para fazer a intervenção, a tentativa de intervenção sobre a soberania brasileira, são acusações falsas de que o Poder Judiciário, na verdade o ministro Alexandre de Moraes, estaria violando direitos humanos, o que é uma grande mentira. Né? Primeira coisa, é uma grande mentira, isso é uma bobagem. E ele diz, aí as pessoas, não, ele errou quando botou o Bolsonaro na carta inicial. Ele não errou quando botou o Bolsonaro na carta inicial. É porque ele não tinha motivos para nenhum tipo de retaliação comercial ou econômica com o Brasil. Porque nos últimos 16 anos, os americanos têm um saldo favorável na relação comercial com o Brasil da ordem de 410 bilhões. Ano passado, 2024, o Brasil exportou 4,3 bilhões para os Estados Unidos e importou dos Estados Unidos 40,6 bilhões, ou seja, com um saldo favorável para os americanos da ordem de 300 milhões de dólares. Então, não existe descompasso ou uma preferência comercial para o Brasil, não tinha. Então, do ponto de vista econômico-comercial, não havia justificativa para nenhuma sanção contra o Brasil. Ele precisava buscar isso, fazer essa justificativa na dimensão política. O que ele faz? Ele critica a Suprema Corte, traz como justificativa a perseguição, a suposta perseguição a Bolsonaro, para justificar o seu ato contra o governo brasileiro, contra o Estado brasileiro, contra o povo brasileiro. E o que nós temos aí, né, nessa situação? As pessoas dizem, mas ele errou. Tanto não errou, que se você ler a justificativa de motivos para a aplicação das sanções, agora que ele, na semana passada, não é só naquela carta inicial que ele manda ao presidente Lula que ele fala de Bolsonaro. A exposição de motivos da aplicação das sanções, do ato executivo, como eles chamam lá, tem 15 parágrafos. 15 parágrafos. As pessoas citadas nominalmente. O Paulo Figueiredo é citado nominalmente como perseguido,
Jair Bolsonaro é citado nominalmente como perseguido e o ministro Alexandre de Moraes é citado 4 vezes nominalmente nessa exposição de motivos e uma vez indiretamente quando é chamado de juiz tirânico. Ou seja, não havendo justificativa econômica, comercial para a sanção, ele busca a justificativa no campo político. E o presidente Lula foi brilhante na entrevista que deu ao New York Times. Inclusive, é uma entrevista que repercutiu no mundo todo, porque o New York Times é o jornal mais influente dos Estados Unidos. A manchete do New York Times de antes de ontem é: ninguém enfrenta Trump como o presidente Lula enfrenta. Por quê? Porque o Lula diz exatamente isso. Olha, se o Trump quer discutir comércio, a gente vai discutir comércio. Se ele quer fazer discussão política, a gente discute política. O que não pode é misturar as duas coisas. E é exatamente isso que aconteceu nesse tarifaço que se tentou fazer contra o Brasil, que se fez, boa parte dele vai dar problema para a economia brasileira, não tem a menor dúvida disso, mas não tem fundamento. Nós estamos falando aqui de uma estratégia mundial, de uma articulação política mundial de extrema-direita. Se a gente parar de olhar a árvore e abrir os olhos para enxergar a floresta, vai ver que há uma estratégia em funcionamento no mundo. Bem, especificamente, queria falar sobre a lei Magnitsky. Olha, eu quero contestar com todo respeito. Com todo respeito, vamos lá. Ué, sobre a lei... Não, eu achei que ia falar... Não, eu só quero... Eu só queria falar agora sobre a lei Magnitsky, especificamente sobre ela. Primeiro, a lei Magnitsky é um ato de império. E da forma como ela foi aplicada, é um ato do imperador. Por quê? Porque no sistema mundial, que eles costumam dizer sistema mundial baseado em regras, Sérgio, os países, para que haja uma interferência dentro da sua soberania, é preciso que eles acordem isso. O artigo 49 da nossa Constituição, no inciso 1º, diz que o Congresso Nacional é que decide sobre tratados, sobre acordos internacionais que passam a valer dentro do Brasil. E cada país, dentro do seu território, tem o direito de fazer as leis que bem entender, do ponto de vista formal, atendendo aquilo que eles estão fazendo, que eles estão, as normas legais, produzir as leis. Os Estados Unidos produziram a lei Magnitsky, perfeito, mas ela vale para o território norte-americano. Acontece que, na forma que ela foi aplicada, eles estão buscando uma jurisdição mundial para um ato político, para um ato jurídico norte-americano que devia estar contido dentro dos limites do território americano. Por exemplo, para uma empresa norte-americana atuar no Brasil, ela precisa cumprir o quê? As normas brasileiras. Precisa cumprir o Código de Defesa do Consumidor. Qual é a justificativa para uma empresa norte-americana que atua no Brasil cancelar o cartão de crédito de um cidadão brasileiro para operações no Brasil? Nenhuma. Mas a lei Magnitsky, na forma como ela é aplicada, ela impede que o cidadão brasileiro, que o consumidor brasileiro, condenado pela lei Magnitsky, que devia valer no território americano, ela seja aplicada no território brasileiro. Não existe jurisdição americana sobre o território brasileiro. Não existe uma jurisdição mundial, a não ser que ela seja baseada em tratados e acordos. Eu vou dar uma explicação para vocês muito clara aqui. Nós já fomos sancionados internacionalmente, nós aqui de Rondônia, inclusive. Vocês lembram do massacre do Urso Branco? Sim. O Estado brasileiro foi condenado pelo massacre do Urso Branco pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. O que é a Corte Interamericana? É um organismo da OEA com 7 juízes que julgam casos de direitos humanos dentro do país. Por que vale para nós? Porque o Brasil assinou um tratado e um acordo que essa lei passa a vigorar no Brasil e que reconhece a jurisdição da Corte Interamericana. A lei Magnitsky não foi aceita no nosso ordenamento jurídico. Nós não temos por que aceitar que empresas que operam no Brasil atendam determinação do governo norte-americano, e que nem é uma ordem judicial, é uma ordem do presidente dos Estados Unidos, que ela passe a vigorar aqui dentro. É uma violação absurda da soberania. Por que o Mastercard ou o Visa Card, por exemplo, vão cancelar os cartões de ministro aqui no Brasil, se aqui no Brasil vale a lei brasileira, vale o Código de Defesa do Consumidor e não a lei Magnitsky? O que nós estamos vendo é um ato de império. E isso acendeu todas as luzes laranjas e vermelhas pelo mundo afora. O que nós estamos vendo, a forma como a lei foi aplicada, sem ela estar vinculada ao sistema judicial brasileiro, ao sistema jurídico brasileiro, é um ato de império, de arbítrio. E isso não pode ser aceito na defesa da nossa soberania. E não só a nossa, da soberania dos países do mundo. Eu tenho certeza que, em qualquer circunstância, o Ramon Cujuí estaria mantendo a posição dele. Mas, agora, falando no geral, com relação à direita e à esquerda, as coisas, as opiniões, elas tendem conforme o vento. Por exemplo, quando se brigava pela anistia ampla, geral e restrita,
A esquerda toda era a favor da anistia. Toda, sem exceção. Anistia de gente que matou, de gente que roubou, de gente que assaltou bancos e assim por diante. Mas todos a favor da anistia. Agora a anistia é contra gente que não é nem suposto golpe, é fantasioso golpe, na opinião modesta desse jornalista aqui, desse apresentador de televisão, esse fantasioso golpe sendo dito que foi praticado por gente da direita, a esquerda toda quer dizer que todos têm que ser penalizados do jeito que estão sendo penalizados, com penas muito maiores do que os traficantes têm sofrido, do que os assassinos têm sofrido e assim por diante. Só porque alguém, por exemplo, manchou, borrou uma estátua com batom. Eu tenho certeza que o Cajuí eu tenho certeza que mantém a posição dele em qualquer circunstância. Se você perguntar, mas a esquerda, juridicamente, o problema não é juridicamente. E politicamente. Não, a questão é coração. As outras pessoas, se a lei Magnitsky estivesse contra gente da direita, a direita estaria protestando contra essa lei Magnitsky. Como é contra a gente da esquerda, está... Não é, Everton. É porque a lei Magnitsky é uma afirmação de soberania imperial sobre o mundo. É uma lei que deveria valer nos Estados Unidos. Eu estou dizendo, mas veja bem, mas eu não estou falando do que vale e do que não vale. Eu estou dizendo que tu pensa... como juridicamente... Você não pode dizer como eu penso. Não, tu já falou, tu já disse. Tu já falou. Não, mas eu acho que a lei, para mim, ela é o sistema de regras. O problema é que as pessoas mudam de lado conforme a conveniência. Nunca mudei de lado. Não, mas eu estou te tirando desse meio. Tá. Eu estou te tirando desse meio. Foi a primeira coisa que eu disse. Foi a primeira coisa que eu falei, foi que tu tem uma personalidade para te manter nessa posição. Agora, 99% de gente da direita e da esquerda muda de lado dependendo das circunstâncias. Lamentavelmente é assim. A hipocrisia impera na humanidade. Então, hoje, por exemplo, aqueles que defendiam a anistia antes, hoje são contra a anistia e vice-versa. Então, essa coisa aí, gente, nós temos que ter muito cuidado, porque as coisas são conforme o vento sopra, conforme os seus interesses, não importando as consequências. Lamentavelmente. As pessoas, no geral, num país como o nosso hoje, que está dividido, assim como os Estados Unidos está dividido também, as pessoas pensam com o fígado e não com a cabeça. Lamentavelmente. Tirando o Cajuí, que eu sei que mantém as posições dele em qualquer circunstância. Eu só quero acrescentar uma coisa que o Cajuí disse. Eu acho que tu já resumiu o que eu estava pensando, mas eu queria acrescentar que o BRICS, por exemplo, não é um movimento de direita. Foro de São Paulo também não. Foro de São Paulo não é um movimento da direita, é um movimento da esquerda. A tomada de governos por ditaduras de esquerda na América Latina não é um movimento de direita. Então, assim como há um movimento mundial de direita, há um movimento mundial de esquerda. Então, o mundo está dividido. Não é que a esquerda ou a direita, uma se sobrepõe à outra, ou aquela que manda e a outra obedece. Não. A direita tem sua movimentação? Tem sim, mas a esquerda tem a sua. Outra coisa, a posição do presidente Lula. Para mim, o presidente Lula é uma figura secundária em tudo isso. Porque hoje não é o presidente Lula que efetivamente governa o país. Né? Nós temos uma caneta hoje muito mais pesada que a dele. Nós temos hoje uma caneta muito mais pesada que a dele. É só observar a questão do IOF, por exemplo. Né? E aí o sistema vai usando quem quer usar, quem lhe traz algum tipo de benefício. O presidente Lula, na posição que ele está, é utilíssimo para o sistema. Quando não foi mais útil, botaram ele na cadeia. Quando passou a ser útil de novo, tiraram da cadeia. Lamentavelmente, é assim. O sistema funciona desse jeito, de um lado e de outro. Everton, eu estou criticando os dois lados. Eu estou dando o mesmo peso. Bolsonaro hoje não é mais importante? Está fora. Se amanhã ele for importante, o sistema vai trazê-lo de volta. Lamentavelmente, a coisa tem sido assim, historicamente. Everton, só com todo o respeito e vênia ao colega,
Mas é bom que se diga também o seguinte, eu discordo de que a lei ela é uma lei que vai além da soberania nacional. Por quê? Eu vou usar aqui a frase do CEO do Bradesco, que essa semana deu uma entrevista na CNN e disse: lei não se questiona, se cumpre. Dito isso, por que eu estou falando disso? A lei ela não está atingindo o território nacional brasileiro. Ela atinge as empresas americanas. E qual que é o problema disso tudo? Licença de softwares. Quem detém hoje as licenças de praticamente todos os softwares que são utilizados? Hoje a gente está se vendo ali na TV, e você tem um estúdio ali onde tem computadores, onde de certo existem softwares americanos, de empresas americanas. O que a lei determina é o seguinte: você é empresa americana, eu apliquei a lei àquele cidadão, então cumpra-se a lei da aplicação para aquele cidadão. E as empresas americanas, em solo americano, e aí é óbvio que ninguém tem culpa se o Visa, o Mastercard fazem parte de uma administração de grupo de empresas americanas. Mas o que é que eles vão, o que é que vai acontecer? Só me permite, só para ajudar no seu raciocínio. Ele vai aplicar a lei. Me permite me perguntar o seguinte: para o Mastercard e o Visa operarem no Brasil, eles têm que cumprir lei brasileira. Sim. Ora, qual é o fundamento jurídico para que uma empresa americana em solo brasileiro ela cancele o cartão de um cidadão brasileiro sobre as leis brasileiras? O mesmo fundamento jurídico das ordens aplicadas pelo ministro Alexandre de Moraes, cerceando direitos de empresas americanas. E qual é o fundamento jurídico? Nenhum, é a mesma coisa. Então você concorda que não existe fundamento jurídico para a aplicação da Magnitsky no Brasil? Não, senhor. Para cancelar o cartão dele? Um de cada vez, por favor. Qual foi o fundamento jurídico? Qual foi o fundamento jurídico do Alexandre de Moraes, por exemplo, para bloquear as contas do X? Que não era o sócio. Que o X não tinha representante no Brasil. Mas onde que tá determinando que ele tem que bloquear as contas do grupo? Eu achei que foi excessivo, mas a ordem judicial. Aí olha só. Peraí. Um de cada vez, por favor. Primeiro, só para explicar. Primeiro, ele não determinou a ordem judicial de bloqueio. Ele deu um prazo para que o X nomeasse, né, um representante do Brasil, conforme está prescrito no Código Civil. Ora, uma ordem judicial precisa ser cumprida. Se a ordem judicial não é cumprida, o judiciário precisa aplicar aquilo que se chama de astreinte, ou seja, uma forma de que aquele que não cumpriu a judicial possa cumprir. Aí ele bloqueou. Aí ele não deu uma ordem de bloqueio. A ordem de bloqueio ela vem pelo descumprimento da ordem que está baseada no que está dito no Código Civil brasileiro, porque esse país tem lei. Por que o representante do X saiu do Brasil? Por causa de uma determinação, inclusive uma ameaça de prisão. Aí muito se fala que porque ele não tá infringindo direitos humanos. Primeiro, o cara manda prender um deputado de forma ilegal. Onde que está na Constituição? Mas quem manteve a prisão do deputado foi a própria Câmara. Mas ele prendeu de forma ilegal. Sim, mas quem manteve foi a Câmara. Ele prendeu de forma ilegal. Até um pouco tempo atrás... Mas isso não revoga o Código Brasileiro. Não revoga a exigência do Código Civil de ter representante do Brasil. Até um pouco tempo atrás, prisão antes do transitado em julgado era proibido. Cara, quantos estão presos até hoje do 8 de janeiro? Preventivamente. Para que colocar tornozeleira eletrônica num ex-presidente da República? Esse deputado que eu acabei de citar aqui, que foi preso... Não interessa. A prisão dele, o primeiro momento da prisão foi ilegal. Ele hoje está passando por um problema de saúde, preso, com risco de morte e continua preso. Nós temos um general que foi preso sob o argumento de estar no dia do seu aniversário nas redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes, sobre aquela suposta tentativa de ameaça de homicídio ao ministro Alexandre de Moraes, onde já foi provado, através de rastreamento do celular, que nesse dia, nessa hora, ele estava comemorando o seu aniversário com sua família em casa. Provado. Está onde ele hoje? Continua preso. Sobre qual argumento? Então, dizer que está cumprindo a Constituição... Nós temos vários momentos em que o ministro Alexandre de Moraes ele fere a nossa Constituição. A gente passaria aqui a tarde inteira citando. Everton, eu
assim, se a gente for pegar por esse sentido, os cárceres brasileiros estão cheios de gente que não deveriam estar presos. Só no Sul Branco, né? Tem várias situações que os juízes Brasil afora decretam prisão preventiva e que podia ter sido decretada outra medida cautelar diferente da prisão. E aí é um argumento que eu não posso dizer que é arbitrário, porque o juiz fundamentou. Mas o senhor Mas eu não concordo, aí dizer que eu concordo com o fundamento que o Alexandre de Moraes trouxe para prender, por exemplo, o general, para determinar bloqueio de contas lá no próprio Estados Unidos, isso eu concordo? Claro que não. Por exemplo, uma coisa que é inexplicável, toda e qualquer situação é o Alexandre de Moraes, que é o receptor, o relator lá no Supremo Tribunal Federal. É uma coisa que tem que ser ficado. Falta transparência nessa situação. Agora, daí dizer que o Brasil hoje vive uma ditadura, eu não posso crer. Senão eu vou ter que rasgar a Constituição brasileira e aquilo, o juramento que eu fiz de defendê-la. Eu não vejo. Agora, dizer que eu concordo com os atos do senhor Alexandre de Moraes enquanto membro do Poder Judiciário, que não representa, volto a dizer, o digno, nobre, eminente Poder Judiciário brasileiro. Os representantes do Poder Judiciário brasileiro, se você fizer aí uma pesquisa, não concordam com os atos do senhor Alexandre de Moraes. E nem por isso a gente sai daí chamando os juízes de tirano. Ouvi de alguns desembargadores daqui do Estado dizendo o seguinte: se eu fizesse a metade do que está sendo feito, ele estava na rua. Eu já estaria de pijama em casa. Sim, estava na rua. Doutor, só me permita um adendo à sua fala. Desembargadores falando isso para mim. Só um adendo na sua fala. Agora, tem outros também que concordam, né? Para ser justo. Para ser justo. O senhor, como um bom jurista, o senhor concorda que o ministro Alexandre de Moraes aplique sanções como bloqueio de contas de cônjuge simplesmente porque o investigado de filhas está fora do Brasil? Onde que na história do Brasil a gente viu isso? Ele tá colocando um contexto. Qual é o contexto? De bloquear, de fazer com que o investigado não tenha movimentação. Ele vai movimentar a conta de quem? Só uma coisinha. Mas isso é constitucional? Cajuí, por favor. Uma coisinha só. Olha só. Qual é o fundamento das acusações sobre o Alexandre de Moraes que justificam a aplicação da Lei Magnitsky? É justamente ele ter dado decisões judiciais. Decisões judiciais, minha gente, são atos de soberania. Não nos esqueçamos disso. O Poder Judiciário ele não tem armas para fazer cumprir as suas decisões. Qualquer decisão judicial de primeira instância ou da Suprema Corte é um ato de soberania. Quando o governo norte-americano sanciona um juiz de Suprema Corte por atos judiciais que são atos de soberania, não tem a menor dúvida. Há um ataque à soberania do Estado brasileiro. Porque Alexandre de Moraes não está sendo julgado por outra coisa. Aliás, não foi sancionado pelo presidente norte-americano por outro motivo. Ele foi sancionado pelos atos de soberania no exercício da função de ministro do Supremo Tribunal Federal. O ato do Alexandre de Moraes que o levou a essa sanção espúria, irregular, arbitrária do Donald Trump é um ato de soberania do Estado brasileiro. Vamos deixar isso muito claro. Então, sim, há um ataque deliberado político do presidente dos Estados Unidos contra um ministro da Suprema Corte brasileira. Digo mais, a aplicação da sanção ela não é uma aplicação judicial, ela é uma aplicação exclusiva, porque o sistema norte-americano dá ao presidente esse direito. Não houve apreciação se Alexandre de Moraes, de fato, fez ou deixou de fazer. Não houve contraditório, não. É um ato exclusivo, um ato de poder, um ato de império. Ele não foi lá o que o Donald Trump fez. Meu querido, mas não tem. Isso que eu ia dizer. Mas não existe. A quem vamos recorrer? A quem vamos recorrer? Mas é o que eu estou dizendo. A Lei Magnitsky ela é um ato de império, é uma lei de império. Ela não permite defesa, ela não permite por contraditório. É justamente o juízo e a subjetividade do presidente norte-americano que lhe permite aplicar ou não a quem bem ele quiser. Não tem contraditório, não tem apreciação de provas. E é um ato de império contra outros estados. O que nós estamos assistindo hoje são os norte-americanos quererem se impor como jurisdição mundial. E, como disse o presidente Lula, Trump não foi eleito para ser imperador do mundo. Olha aqui, ó. Vem que na Pemasa tem. Aqui tem tudo o que você precisa para o bom desempenho do seu carro. Toda a linha de pneus Goodyear, o pneu nacional que tem muito mais durabilidade.
testados e aprovados para rodar nas estradas e climas brasileiros. Precisou viajar? Não deixe de passar antes na Pemasa para fazer aquela verificação gratuita. Na Pemasa tem peças, lubrificantes, recapagens e serviços. Tudo em até 21 vezes do cartão. Pemasa para o seu carro. Tudo para o seu carro em um só lugar. Vem que na Pemasa tem. Aqui tem tudo o que você precisa para o bom desempenho do seu carro. Toda a linha de pneus Goodyear. O pneu nacional que tem muito mais durabilidade. Testados e aprovados para rodar nas estradas e climas brasileiros. Faça como eu. Precisou viajar? Não deixe de passar aqui na Pemasa e fazer a sua verificação gratuita. Pemasa. Tudo o que você precisa para o seu carro em um só lugar. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Beni Andrade, o senhor está quietinho aí nesse cantinho? Eu estou aprendendo um pouco aqui, né? Eu acho que o Beni vai virar casaca até o final do programa. E o culpado é o Cujuí. E para aprender, você tem que estar atento àqueles que sabem o que estão dizendo. O trio aí hoje está de parabéns. Quer dizer que o senhor concorda com o Cujuí também? Sim, claro. Muito bem. Não tenho dúvida. Estou dizendo, até o final do programa, o Beni vira casaca. Você quer que eu aprender com o Sérgio Everton. O nosso amigo Fábio Camilo está assistindo a gente, grande profissional do rádio, da televisão, da internet. Um abraço, assistindo aqui o programa, obrigado aos amigos pela torcida. Estou em casa me recuperando da cirurgia e da retirada da colostomia. Graças a Deus venci o câncer. E feliz porque não foi só eu, minha amada Adriana também. Deus não faz milagre pela metade, diz o Fábio Camilo. O Fábio vai agora, é Fábio Highlander, né? Highlander. E o Edgar Francisco, boa tarde, Dinos. Estamos ligados, Edgar e Cida. Na minha opinião, o Trump não quer que o Brasil vire Venezuela. Só isso. Está dizendo o Edgar Francisco. Ítalo Donini, vou ler só metade da tua mensagem, porque a metade foi censurada. Ele diz aqui, olha aí uma douta mesa fazendo falta meu amigo e irmão Irã Galo. Ponto. O resto não posso ler, o Everton, porque é coisa pretinha. O Ítalo não se contém, não tem jeito. Não, em relação à questão da defesa da lei Magnitsky, é um pouco limitado, mas tem 3 caminhos que a gente pode dizer aqui. E aí o Eric e Cujuí, a mesa toda, fica à vontade para a gente discutir. Primeiro deles, questão da aplicação ou não pela via diplomática. A gente sabe que a via diplomática aí está um tanto quanto com uma visão muito obtusa, né? Acho que de ambos os lados aí, mas principalmente o Trump olhando com um ar muito soberano em relação ao mundo todo. A segunda, pela via judicial, se discutir judicialmente nos Estados Unidos a aplicação da lei Magnitsky ao senhor Alexandre de Moraes. E aí, pode ser que nessa via haja um ganho, porque tem muitas coisas que o Trump está fazendo que o judiciário lá está dizendo que não está correto. Mas ele não perdeu uma na Suprema Corte, Joacim. Aí quando vai para as cortes, é isso que eu ia dizer. As cortes regionais, como se fosse o TJ aqui, né? Eles ganham. Aí vai para a Suprema Corte. Nova York e Califórnia, ele perde. Suprema Corte mas reverte. Na Suprema Corte ele tem revertido todas. E aí a terceira via seria o Congresso Nacional votar uma lei que anule ou a reforma parcial. Mas aí ele tem maioria. Magnitsky também. Seriam, então, essas três vias. Há 2 limitadíssimas e uma terceira aí que seria o judiciário, talvez até uma vitória, né, de erro, como poderia dizer, depois com a reversão. Bom, eu acho que o Congresso, para votar uma lei, antes, se quiser que aprove, antes tem que consultar o STF. Não, falando do Congresso americano. Não, lá americano. Congresso americano anulando. Americano. Não, eu estou dizendo tudo dentro do rito americano. Unidos. Tá, mas aqui tá, tudo bem. Eu tô entrando no assunto e puxando esse assunto.
Mas aqui é brincadeira também, até a nossa Assembleia, Everton. É um absurdo que você pague um parlamentar para que ele faça leis flagrantemente inconstitucionais. Tem um parlamentar nosso aqui que fazia campanha do seu trabalho em outdoors pela cidade, com 2 leis que foram declaradas inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça. Tipo, a produção legislativa, tanto das Assembleias Legislativas quanto da Câmara Federal, é um negócio absurdo. Porque ao invés de você estar legislando, né, para organizar a vida, você está fazendo uma disputa política e ideológica sem razão. E tem várias leis, sim, que são inconstitucionais. E o Supremo existe, e os tribunais existem justamente para defender o cidadão dessas loucuras e dessas incompetências do nosso legislativo. A gente precisa colocar cada macaco no seu galho. O Celso de Cacoal. Compreendo, Everton, boa tarde. Os dinos, compreendo toda a administração do causídico Joaci. Só que veja bem, o problema que nós estamos vivendo agora não deveria acontecer se houvesse uma corregedoria séria nesse país, nível de justiça. Se houvesse uma OAB que pudesse contrastar com tudo isso. Aí um Congresso que se manifestasse dentro das prerrogativas da Constituição. O problema, doutor Joaci, é que a população fica à mercê de tudo isso que está acontecendo. O Celso toca num ponto muito interessante. O Supremo Tribunal Federal não se submete a nenhuma corregedoria. Todos os tribunais superiores do STJ, TST, STM, TSE, estão submetidos ao CNJ. E todas as cortes, TJs, TRFs, enfim, todos os outros juízes de primeiro grau estão submetidos ao CNJ. E quem é que faz a corregedoria externa do STF? Ninguém. Aí deveria entrar, conforme fosse, a questão do Senado Federal para discutir eventual impeachment ou não, que nunca aconteceu, é bom que se diga. Eu, pelo menos, desconheço qualquer ministro na história da Suprema Corte Brasileira que já foi impeachmentado pelo Senado Federal. Ô, Joaci, aquilo que você falou antes das possibilidades da reversão do ato do Trump, da Lei Magnitsky. Primeiro, o Trump ele tem a maioria tanto no Senado quanto na Câmara. Ninguém vai reverter ato dele. Qual era a outra que você falou? A aplicação em si, ele só vai fazer se ele próprio quiser. O Poder Judiciário, a Suprema Corte norte-americana, tem sido pacífico o entendimento de que atos de ordens executivas pelo presidente da República elas são intocáveis, porque são ato de poder privativo e ato político. Então, ninguém mexe nas ordens executivas, que é uma ordem executiva que ele deu. Sim. Diferentemente do sistema brasileiro, onde o presidente da República, o presidente Lula acabou de sofrer uma derrota no Congresso quando revogaram o IOF, né? O Congresso vai e revoga um ato do presidente. Nos Estados Unidos, as normas para mudança, para revogação de ato do presidente são muito, muito estreito o caminho. Então, nesse sentido, dificilmente você vai ter uma alteração da aplicação da Magnitsky, porque ela é subjetiva, né, e é exclusiva do presidente da República, e isso nos Estados Unidos é praticamente sagrado. É por isso que eu estou dizendo, hoje, se você não tem bom senso, como tinha bom senso Biden, Obama e até o George Bush, né, hoje o que você tem é um sujeito que está brincando de ser imperador do mundo. É isso. Olha aqui, ó, Farmácias Clara Popular, tudo em um só lugar, cuidando do que mais importa, você e sua família. Porque saúde é prioridade e confiança, e faz toda a diferença. Quem está lá na Farmácia Claro Popular da Jatuarana é a nossa querida Letícia. Boa tarde de novo, Letícia. Fala daí. De novo, olha eu por aqui, estou diretamente da unidade da Farmácias Clara Popular, aqui da Jatuarana, com a Rua Nova Esperança. E olha, hoje, neste dia especial, sabadaço, tem muitas ofertas, muitas promoções aguardando você que está acompanhando o Papo de Redação. Isso mesmo, toda a equipe já está aqui prontinha ali esperando. E aqui você vai encontrar, ó, por exemplo, são várias ofertas, tá? Mas eu vou citar algumas aqui para você. Sabonete Siene a R$ 1,99. Você vai encontrar aqui também, ó, creme dental Sorriso a R$ 2,50 apenas. Maxalgina em gotas, você vai encontrar aqui também de 20 ml a R$ 3,99. Olha só, Resfenol para você também aqui no preço, hein? R$ 14,99 e muitas outras ofertas especiais você vai encontrar aqui também. Olha só, ali, Jossi, vamos lá, ó. Desodorante Dove original 150 ml a R$ 12,99, tá? Hoje pela manhã teve um delicioso café da manhã aqui para a clientela aproveitar, comprar e também já se deliciar. Além disso, você pode vir aqui para aproveitar e
vai realizar exames de bioimpedância, tá? Para verificar aí a sua massa muscular, verificar aí também a questão do seu peso e muito mais, tá? A doutora já está aqui à disposição para atender você. Dá uma passadinha aqui, tá bom? O horário de atendimento, ó, até tarde, né? Mas a doutora vai estar aqui até que horas, doutora? Até às 14 horas. Até às 14 horas. Você que está bem aqui pertinho na Zona Sul, ó, na Jatuarana com a Nova Esperança, dá uma passadinha aqui na Clara Popular, já aproveita as ofertas e também aproveita para cuidar da sua saúde. Tenho certeza que você vai adorar, vai se surpreender. Viu só, Everton? Fica o convite para você também, para todos os dinos, vir aqui aproveitar, vir para Farmácias Clara Popular, porque aqui é tudo em um só lugar. Um ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau, até mais. Oh, que maravilha. Muito obrigado, Letícia. A Letícia, ninguém vende mais do que ela, né? Tem uma foto de uma desaparecida aí. Eu gostaria que a gente jogasse agora essa foto no ar para que a gente pudesse ajudar. Aliás, é uma telespectadora nossa que acompanha sempre os nossos programas, o SIC News e também o Papo de Redação. Sempre manda mensagens aqui para a gente. É a Ana Santiago. Ela é técnica de enfermagem e ela foi vista pela última vez no último dia 31. Dia 31 foi quando? Quarta-feira. Quinta-feira. Às 15 horas, ela estava na rua Geraldo Siqueira, 4436, no bairro Caladinho. Na AMI. O que é AMI, hein? AMI. Realmente eu não sei. Eu acho que é AMI com I. Pois né? é, pode ser com E, né? Pode com ser. E, que é do Alexandre Brito, né? É, mas na rua Geraldo Siqueira, no Caladinho, não sei. Mas enfim, se você tem alguma informação, entre em contato com esse telefone que está na tela. Você pode tirar foto da tela, por favor? É o 981 12 8354. Esse é o telefone para você passar alguma informação. Tem outro, são dois. É o 99359-5481. Ana Santiago. Tem uma outra foto dela aí, mais atual, eu acho. Vamos mostrar a segunda foto dela. E Pamela, por favor. É a foto que está na sequência aí. E ela está com o cabelo... Ah, essa aí, ó. Cabelo agora curto, não sei se está amarrado. Mas é a foto da Ana Santiago. Então, nós temos dois flagrantes da Ana, né? Se está de um jeito ou está do outro jeito, o importante é que você possa localizar, ajudar a localizar a nossa querida Ana Santiago, que está desaparecida desde quarta-feira. Perguntei se havia alguma ideia do que possa ter acontecido e a família não tem a menor ideia. Olha, não tem a menor desconfiança do que pode ter acontecido para o sumiço dela. Sim, Beni. A AMI é com I, perdão, é com I mesmo, tá? AMI. AMI. Unidade de Assistência Médica Intensiva, da CESAL. Ah, perfeito. Fica lá na Geraldo Siqueira, 443, Caladinho, aqui em Porto Velho. E ela trabalhava lá. É técnica de enfermagem. Trabalha lá. Trabalha ainda. Trabalha lá. Não pediu demissão ainda, né? Não. Meu Deus do céu. Acho que vamos chamar um intervalo e botar as coisas em ordem aqui. Tá bom, gente? A gente já volta. Vamos lá, programa... Olha o intervalo aqui, gente. Dizem que às vezes é melhor do que o que vai pro ar, tá certo? Só que não pode ir pro ar, claro, né? E olha aqui, ó, mostra a foto aí da vovó Maria, lá do aconchego da vó Maria, por favor. Ela, olha só, hoje tem feijoada lá e ela me brindou com esta feijoada aqui. Vó Maria, um beijo para a senhora, muito obrigado. Eu, inclusive, tinha decidido dividir com vocês essa feijoada. Só que o Jailson me disse, olha, a vó Maria proibiu você de dividir, para você levar para sua casa
porque senão vai ser uma desfeita com ela. Então, infelizmente, vai ficar só para mim essa feijoada, esse presente da Vó Maria. Beijo e parabéns, Vó Maria, pelo trabalho da senhora aí no aconchego da Vó Maria, que cuida de tanta criança. Muito legal. Parabéns. Vó Maria, ele não gosta de feijoada. Ó, eu comprei, viu? Eu não ganhei nada. Eu comprei a feijoada da Paula, por sinal muito boa. E quem de fato puder ajudar, porque a Vó Maria faz um trabalho espetacular, sensacional com aquelas. Eu tenho uma foto aí, na verdade, encontrei essa semana com um juiz de direito, que já foi juiz de direito aqui no nosso estado, depois passou no concurso, foi juiz do trabalho, juiz federal do trabalho, e hoje nos honra na classe dos advogados, que é o doutor Ricardo Turesso. Meu querido amigo. E aí nos brinda com a sua audiência, uma audiência qualificada, diz que não perde um programa e que, assim, eu fiquei muito lisonjeado porque ele disse que gosta muito dos meus comentários. E quando eu fui candidato lá em 2015, né, para a OAB, ele disse que votou em mim, um eleitor meu, fico muito lisonjeado. E, de fato, né, só ver a qualidade dos nossos telespectadores. Tem gente da melhor qualidade. Muito. E tem umas 2 outras fotos aí, que saiu essa semana, Everton, as fotos lá do top do Legendários, lá na montanha. E o senhor puxando a fila? Puxando a fila. Nossa. E essa é a minha família, a família 25, lá em Piracaia, interior de São Paulo, quase fronteira com Minas e vários. Esse montanhas. Ali é bom dizer que foi o começo lá no da canto, caminhada. né? Aquela foto lá. Ah, tu tá lá no cantinho, lá no né? cantinho, lá, ó. Tá agachado. Agachado. Aquela caminhada ali, gente, foi o começo. Essa aí, ó, foi o começo. Sim. Porque logo 10 minutos depois, ou 15, o Joaci já estava a 1 quilômetro do resto não do podia andar, pessoal. Tem que andar à frente. Tem que andar sempre perto, porque a gente não pode dar brecha. É isso que as pessoas querem, uma brecha na família para poder desunir. A minha querida amiga e afilhada Amanda Cristina diz assim: estamos por aqui, beijão. E ela confirma aqui: AME, Unidade de Assistência Médica Intensiva. Está aqui lá na Zona Sul, está dizendo a nossa Amanda Cristina, atenta ao programa. Muito obrigado, Amanda. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo mais. O Ítalo Donini aqui, mijando de rir aqui. Mijando pode, né? Pode. Pode. Iracema Mitoso, também aqui, ame a extensão do Hospital João Paulo II. O Jair Fernandes também ajudando, ame a extensão do João Paulo II, funciona como uma UTI. Aí ele fala aqui: boa tarde, estamos na tomografia do João Paulo, assistindo esse debate de alto nível. Ainda bem que tem gente consciente. Alexandre de Moraes está provando do mesmo veneno. Eu acho é pouco. Está aqui comigo o pessoal da sutura do JP. Vander, Grazi do SAMUR, Andrei, Érica e Daiane. Olha só que legal. Muito obrigado a vocês aí pelo carinho e pela audiência que vocês nos dão. Posso dar uma luzinha aqui? Pode. Um abraço para o meu querido Manuel Braga. O Manuel Braga é um garoto de 13 anos que realmente assiste o nosso programa todos os sábados. E a mamãe dele, com quem eu conversei também, uma senhora muito querida, é a dona Vanusa. Eles residem lá no Lagoinha. Então, meu abraço à dona Vanusa e o meu querido Manuel Braga. Um abraço. O senhor sabe que esse seu jeitinho assim, carinhosinho, terninho, não combina com o senhor? Tem muita coisa que não combina com você também, mas eu deixo passar. Ele aqui, ó, o Jailson Guimarães é o nosso jornalista, repórter, tá dando a seguinte informação: a feijoada da Vó Maria, quem tiver interesse em comprar a feijoada, comparecer lá na rua Piramutaba, 1743, no bairro Lagoa. Repito, rua Piramutaba, 1743. O valor da feijoada, apenas R$40. Tá certo? Então tá, rua Piramutaba, 1743, bairro Lagoa, lá no aconchego da Vó Maria, grande feijoada. O Rarim Freitas diz assim: boa tarde a todos. Esse cidadão à sua esquerda deveria estar usando
a famigerada camisa vermelha da seleção brasileira, que queriam empurrar goela abaixo do povo. Eu disse, ele veio disfarçado de patriota. Vim como legítimo patriota que defende esse país. Olha aí, viu? Sempre com uma resposta na ponta da língua. Assim que é bom debater. O Alexandre Porto também falando sobre a AME, cujo ia usando camisa amarela, só usava vermelho, abraços a ele. Conhece o Alexandre Porto? Conheço o Alexandre, parceiro nosso. Gente boa. Gente boa. O Reginaldo Fontinelli, aqui em casa assistindo o seu programa com a dona Marta. Eu estou lembrando agora que a Marta mandou um recadinho lá no começo e foi descendo aqui a mensagem dela, mas eu preciso atender a Marta. Ela foi a primeira a mandar mensagem. Ela manda foto do programa, dizendo ligadinha como sempre, todos os dias, com a SIC TV e com amizades amáveis. Beijos do coração. Manda um abraço e um final de semana para meus amigos oftalmologistas, doutor Murilo Fernandes, doutora Renata Rocha e a doutora Karina Veloso. Está todo mundo aí sendo abraçado pela nossa querida Marta. Muito obrigado. Renatinha Moraes em Manaus. Queridos Jurássicos, boa tarde. Quero cumprimentar a todos e também ao convidado. Esse é o meu programa predileto. Um beijo, amo vocês, diz a Renata Moraes em Manaus, como sempre, todo dia nos assistindo. A Daniele Vitória, boa tarde, Everton. Um ótimo sábado para nós. Já, Fluminense vai se encontrar com o Grêmio. Olha só, eu até agora não vi o Grêmio mais, viu? Eu queria me encontrar com o Grêmio também, né? O Éder Braga, o Trump, que a maioria do seu congresso lá nos Estados Unidos, e não perde nada lá. Isso me faz lembrar de uma pessoa aqui no Brasil que tem a maioria do STF e que não perde uma também. Será coincidência? Falo é nada. Está dizendo aqui o Éder Braga, que não quer, na verdade, se aprofundar na discussão. Vamos falar do que agora? Quem é que quer puxar o seu destaque? Porque até agora só foi o meu que o doutor Joaci copiou, né? Podia falar do tarifaço, né? Do que foi incluído lá na lista, sim, né? Então puxa. Eu não. Então, vamos falar do tarifaço. Deixa eu falar uma coisa sobre o impacto do tarifaço aqui em Rondônia. Né, que são coisas da economia de Rondônia que a gente não tem muito conhecimento, é um negócio meio técnico. Mas até 2020, Rondônia tinha apenas 60 produtos na sua pauta de exportação. E em 2020, Rondônia, com essa pauta de 60 produtos, exportou 1,3 bilhão de dólares, né, para vários destinos. O principal destino dos produtos de Rondônia é a China, não é os Estados Unidos. Se você pega, isso é 2020, se você pega 2024, Rondônia passou de uma pauta de exportação de 20 para 24, de 60 para 295 produtos, Everton. É um crescimento de quase 5 vezes. Só para te ajudar, o governador Marcos Rocha disse que atinge 5% das nossas exportações. Eu já ia chegar lá, exatamente. Ele não deixa as pessoas falarem. Eu já ia chegar. Então, e assim, se nós saímos de 60 para 295, cresceu quase 5 vezes a quantidade de produtos que Rondônia exporta. E em 2024, nós chegamos a 2,6 bilhões de dólares de exportação em Rondônia. Desse total, apenas 125 são para os Estados Unidos, ou seja, 4,7. Na verdade, arredondando é 5%. Ou seja, no geral, de fato, você não vai ter um impacto sobre o conjunto da exportação de Rondônia. Qual é o problema? É que o café, né, Joaci, ele não entrou nas exceções do tarifaço de 50%. E um dos produtos que Rondônia exportava para os Estados Unidos, aí eu não sei qual é a proporção, é justamente o café. Acho que a carne também, né? Não, a carne também. Mas o café é um produto de destaque na nossa pauta de exportação de Rondônia. Mas com o juiz 130 milhões de reais grana. É grana. Isso Pelo amor de Deus. Isso que eu estou dizendo. Mas o café eu não vejo dificuldade para desviar para outro mercado. Não tem, mas aí você tinha uma expectativa de lucratividade no mercado americano muito grande. Mas o que acontece? No geral, é 5% de impacto que não vai ser no total, você acaba amenizando isso. No geral, não faz cócega para Rondônia, mas para setores específicos que vendiam isso... Quem tiver nos 5%? Quem tiver nos 5% vai ter um problema grave, vai ter ferrado. E é importante dizer outra coisa, aqui eu preciso dizer, o produtor ele produz, mas só que quem abre mercado é o governo.
Quem abre mercado, quem permite ao produtor de Rondônia, do Espírito Santo, do São Paulo vender no exterior, são os acordos feitos pelo governo. E aí o governo Lula deu banho. Se você pega do começo do governo Lula, em 2023, até abril desse ano, 340 mercados abertos para produtos brasileiros. E aí é todo mundo ganhando. É do agronegócio, é o setor manufaturado, é o setor industrial. Então, quando o pessoal diz assim, mas o governo não tem nada a ver com exportação, conversa. Quem abre mercado para o produtor de Rondônia vender nos Estados Unidos, no Vietnã e no Japão, é o governo federal. Vocês vejam que a viagem que foi ao Japão, lá a pedido do imperador, a convite do imperador do Japão, o Brasil assinou 10 protocolos e, entre eles, abriu mercados de carne suína para o Brasil no Japão, que estava fechado há mais de 20 anos. Então, é importante que a gente diga isso. É importante que o governo federal tenha política para ajudar esse produtor de Rondônia, esses 5% que vão deixar de ganhar 130 milhões de reais com exportação. É importante que o governo do Estado crie um programa emergencial para acudir essas pessoas. É importante que a Assembleia Legislativa de Rondônia discuta isso seriamente. Porque se a discussão ficar, a culpa é do Lula que falou, que não sei o quê, o produtor que vai ser o principal prejudicado. E eu vou dizer, prejudicado pelo Eduardo Bolsonaro e pela família Bolsonaro. Esse que foi prejudicado vai continuar prejudicado. É preciso que o governo do Estado crie uma política para ajudar esse produtor, esse exportador de Rondônia que vai ser prejudicado. Aí. O nosso querido José Leite Ferreira diz assim, Everton, esse aí com a camisa do Brasil está disfarçado. Ele é o maior vermelho da turma da Rema. Gente, foi agora que eu estou reconhecendo ele. Eu sabia que eu conhecia o Cojuí de algum lugar. É isso mesmo. A culpa é do Zezinho. Então. Culpa é do Zezinho, rapaz. Mas é o seguinte... Vou mandar um abraço pro Zé também. Um abraço, Zezinho. Abraço. Está assistindo, inclusive. Querido Zezinho, querido. Vem cá, a culpa é do Eduardo Bolsonaro mesmo, Eric? Não vejo dessa forma. É muita pretensão alguém achar que o Eduardo Bolsonaro tem esse poder de chegar lá na Casa Branca, conversar com Donald Trump, e dizer, olha, você precisa tarifar o Brasil, porque meu pai está na iminência de ser preso e precisa tarifar. Pelo amor de Deus. Não tem cabimento nenhum você falar isso. Agora, eu sempre falei desde o início para vocês que não era interesse nenhum do governo brasileiro, nenhuma tentativa de negociação referente a essa tarifa aplicada pelo governo americano. E não vai ser. Para eles, a prova disso até, a popularidade dele vem crescendo depois desse tarifaço aí do Donald Trump, com esse argumento de defesa da soberania. Vamos ver lá na frente o que vai nos restar sobre essa soberania. Porque é muito fácil hoje você colocar a culpa em terceiros, que sempre foi papel do PT. O PT ele nunca assume culpa de nada, ele sempre terceiriza a culpa para alguém. Assim como Eduardo Haddad... Fernando Haddad, desculpa, gosta de terceirizar, inclusive dizendo a aberração de que as últimas reuniões do Copom, o presidente anterior do Banco Central já tinha negociado a taxa de juros, né? Olha o absurdo do nosso ministro da Fazenda. Então, assim, eu não vejo assim como o Ramon falou, que a culpa é do Eduardo Bolsonaro ou do Bolsonaro. Eu acho que existe, sim, uma ligação próxima do presidente americano com o ex-presidente brasileiro, mas eu não enxergo dessa forma que eles sejam culpados por esse tarifaço, não. Olha só aqui, uma coisa, Eric, quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o Trump, na carta que escreve, e quem diz isso é o governo norte-americano na exposição de motivos do tarifaço. São 15 parágrafos, eu volto a dizer, e em 4 deles cita Alexandre de Moraes, e no segundo parágrafo, se não me engano, expressamente diz que é por causa de Bolsonaro. Então, não sou eu. Eu li a carta diferente, então. Está dito lá. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não está dito que é o Eduardo Bolsonaro, né? Não está dito. Sim. Mas o Eduardo diz que é ele. Mas quem diz é o próprio Eduardo. O próprio Eduardo. É só o começo. Está feliz que ele falou. Ele diz, inclusive, assim, que ele acha ruim, mas que se houver a punição, ele fica feliz porque ele se sente vingado. Inimigo do país. Uma frase infeliz, realmente. Olha aqui, ó. Vem cá, gente. Não tem ninguém da esquerda assistindo esse programa? Vocês vão deixar o juiz sozinho? Né? Só tá apanhando aqui. Mandem mensagens para cá, solidárias e concordando com o Cojuí, pelo amor de Deus. Vou fazer uma desfeita com o nosso convidado de hoje, que é isso. Olha aqui, ó, no supermercado Irmãos Gonçalves, você encontra tudo o que precisa com qualidade e preços imbatíveis. Promoções
e ofertas especiais. Veja só. Ser pai é estar presente nos pequenos momentos. Semana dos Pais Irmãos Gonçalves. Açúcar cristal doce dia 2 quilos, 5,39. Carne bovina Frigon costela ripa, 16,80 o quilo. Peito de frango congelado Abinorte, 9,98 o quilo. Achocolatado em pó Toddy original 370 gramas, 7,29. Batata Mona Lisa, 2,68 o quilo. Carne bovina Frigon alcatra com maminha corte, 28,98 o quilo. Só até segunda para todas as lojas. Ser pai é um barato. Irmãos Gonçalves. Olha aí, gente. Irmãos Gonçalves, sempre fazendo o melhor para você. Serginho? Everton, recebi um vídeo agora do deputado federal, Coronel Crisóstomo. Ele está de pijama no hospital, explicando que passou por um procedimento sério, cardíaco, mas que já está bem, está tranquilo, levou um susto o deputado Crisóstomo, mas já está bem. Então, estamos registrando essa situação na saúde do deputado federal rondoniense, Coronel Crisóstomo. Vou falar em deputado, Everton. Votos de melhora para ele. Rondônia tem um novo deputado, que é o deputado Rafael Fera, que tomou posse. Verdade. Essa semana, por videoconferência, né, depois da decisão da mesa diretora, quarta-feira à noite da Câmara dos Deputados, de caçar, na verdade, não caçar, de extinguir os mandatos dos 7 deputados federais que foram alvo daquela ação direta de inconstitucionalidade. E ele mandou um recado ameaçador para o sistema, viu? Ele gravou a própria posse dele. O Rafael Elfera. Ele gravou a posse dele, depois ele falou dizendo, atenção, gente do sistema, estou chegando aí. Ele foi duro. Sei lá, depois a gente vai ver, né? Sim. Mais uma andorinha que vai... Mas olha, deixa eu só fazer um comentário sobre esse acontecimento. Essa questão toda nós já discutimos bastante, inclusive no rádio. Eu acho uma injustiça com os dois. Mas tem um vídeo da Índia, Silvia Wayampam, é isso? Wayampi. Olha, é uma coisa pungente. Ela lamentando a perda do mandato que ela conquistou nas urnas. É uma coisa que a gente, quem quiser, tá nas redes sociais, ela tá assim... De uma forma inacreditável e até poética, falando sobre a perda do mandato, que ela acha de uma grande injustiça. A Amapá perdeu 4, né? A Amapá perdeu 4 deputados. O PL perdeu 4, o PDT perdeu 1 e o PSB, se não me engano, perdeu outro. Foram 6, né? O Lebrão aqui era de qual partido? União? O Lebrão era União aqui, né? Não, União Brasil. Essa cassação se aplica também à inegibilidade? Não não tem nada a ver. Não. É uma recontagem de votos. É uma recontagem de votos, exatamente. Olha aqui, ó, o nosso querido Aristeu Prado, que está sempre acompanhando a gente, diz que o Cujuí usa a camisa vermelha do MST e hoje está com a camisa da seleção, que ele tanto criticava. Não criticava a seleção, não, né? E não só eu, aqui a seleção merece muitas críticas, inclusive a crítica de estar com um técnico estrangeiro. A seleção brasileira ela precisa se reorganizar. Eu sou um torcedor da seleção brasileira e se tem uma coisa que o Brasil está parecido com a Venezuela hoje, é só no futebol. E o presidente da CBF essa semana foi alvo da Polícia Federal numa operação na quarta-feira, que o MP discordou da entrada dele, porque pelo MP não havia elementos para colocar naquela operação, e na quinta-feira a Justiça Eleitoral lá de Roraima deferiu um HC para ele que o retirou completamente dessa investigação. Gente. Mas nas 48 horas que ele ficou na investigação, ele foi destruído nas redes sociais. Né? Foi 24 horas só. Nas redes sociais é uma terra terrível, né? Do pré-julgamento. Isso é uma coisa que a gente precisa Como é que vocês veem essa questão da regulação das redes sociais? Eu sou favorável à regulação das redes sociais. Tudo na vida é regulado. Aqui, por exemplo, isso aqui é um espaço de comunicação que alcança milhares de pessoas no estado de Rondônia e nós aqui não podemos vir aqui e falar o que bem entendermos, o que dá na cabeça da gente. Exatamente. E por que a gente não pode falar isso? Porque existe uma lei que regula aqui. Isso é censura? Não é.
Não é, porque nós abertamente falamos os nossos pensamentos. Agora, essa liberdade ela não é absoluta. Por isso que eu digo que o intervalo, às vezes, é melhor do que o que está no ar, pois né? é. Então, assim, como a gente não pode fazer isso aqui nesse veículo de comunicação, e as redes sociais são veículos de comunicação, é preciso que haja uma regulação, um debate amplo, aberto, Congresso Nacional. Agora, ficar sem regulação é que não pode. Eric. Sou contra totalmente, porque a gente sabe muito bem qual vai ser o senhor resultado. implicou hoje com o Cojuí, viu? Vou implicar até o final do programa. Mas por que eu sou contra? Porque não se pode deixar na mão do Estado a definição do que pode e não pode. Nós já temos essa regulação. O Congresso Nacional aprovou em 2014 uma lei que é o Marco Civil da Internet, que já está em vigor desde 2014. Em 2019 houve, inclusive, um avanço nessa regulamentação que já existe, onde crimes contra a honra, injúria racial, são triplicadas as penas para quem promover esse tipo de situação no meio da internet. Então, assim, essa história de dizer que não tem regulação, que o Congresso Nacional está sendo omisso, isso é balela, isso é história do STF para querer colocar da forma deles a regulação. Desde 2014 já existe. Eu sempre digo, nosso ordenamento jurídico ele é talvez o mais completo do mundo. Está previsto todos os crimes contra a honra, os crimes contra a vida, tudo está previsto no nosso ordenamento jurídico. E, em 2014, entrou no nosso ordenamento jurídico o Marco Civil da Internet, que prevê a responsabilização dessas pessoas. Agora, o que não pode é você deixar na mão do judiciário decidir o que você pode falar, o que você não pode falar. Não é do judiciário, é do Estado. Se eu falar qualquer... Estado. Mas hoje é judiciário, o Sérgio. E é bom que se diga, até para colocar o dito pelo Cojuí, muito bem dito, aquela questão que aqui não se fala tudo. Contra quem quer que seja, a gente pode falar. Sim. Só não pode falar contra o sistema. Para uma coisa, daí você tá vamos estabelecer o seguinte, o Eric está correto, existe o Marco Civil da Internet. O que está em julgamento no Supremo, se não me engano, é o artigo 19, que fala da responsabilização das redes. Por exemplo, eu não posso usar o espaço que o Everton me deu aqui e fazer propaganda que eu vendo droga na esquina fulano de tal a preço tal. Porque isso é crime. Pô, aí tu me deixa mal, cara. Claro que eu deixo mal. Por quê? Porque isso aqui é um veículo de comunicação que tem regra. Eu não posso vir aqui e cometer crime. E aí o crime, quem cometeu foi. Agora, se o Everton permitiu que eu viesse aqui anunciar a venda de droga, né, ele precisa ser responsabilizado. Na internet... Por exemplo, a simples presença tua aqui hoje é justamente para ter o contraponto. Sim. Né? Porque senão só vai por um lado a discussão e nós temos que ter o peso correto. Né? Só que veja... Quando eu digo peso correto, alguém vai dizer, mas só o Cojuí é só um. É que tu vale por 5, né? Só para terminar o raciocínio aqui, por exemplo, se eu te digo aqui, faço propaganda de droga aqui, né, eu preciso ser responsabilizado, sim, porque eu cometi o crime, fui eu que trouxe a mensagem. Mas o órgão precisa ser punido, porque ele permitiu. Na internet, o sujeito vende droga, o sujeito ofende, e aí o dono da rede diz, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou dono, a culpa é só do cara que cometeu o crime. Essa, na verdade, é o pano de fundo da discussão. Ninguém está querendo censurar. O que se quer é o seguinte, falou, tem que ser responsabilizado. É justo penalizar o meio de comunicação? O sujeito, eu vou entrevistar um cidadão, ele vem e fala um monte de porcaria. É o meio de comunicação que vai ser punido. Se não for editado, se você tiver o poder de editar, você corta, como inclusive agora, se for ao vivo... Se for ao vivo, não dá. Aí você tem... É por isso mas daí é questão de bom senso também. Isso, aí é preciso que o Poder Judiciário, quando for apreciar, ele diga, olha, a culpa não existe, foi ao vivo, os caras usou aquele espaço. Agora, o próprio Sérgio, ainda agora há pouco, ele censurou, né, um comentário que ele achou inadequado para se fazer no ar. Por quê? Porque era ofensivo. Então, os meios de comunicação têm como mediar isso? Tem. E se não fizer, tem que ser responsabilizado. Rapaz, eu estou aqui lendo, o tempo todo eu estou censurando. Isso. O tempo todo. Mas só que veja bem. Infelizmente, né? Porque tem alguns termos que o telespectador usa que nem cabem aqui, né? Eu acho que ele mostrar o seu descontentamento, a sua inconformidade, perfeito. Né? Agora, o que não pode é agredir, usar palavras de um calão mais baixo, aí não fica legal. Só que veja bem. Mas eu entendo o telespectador, é bom que o que é que diz o artigo 19 do Marco Civil da Internet? E aí eu sempre repito isso. O legislador, ele tem tanta ciência da separação de poderes que na hora que ele criou a lei, ele teve a atenção de, no artigo 19, dizer o seguinte,
olha, tudo isso aqui vai valer a partir de hoje, mas quem vai dar a decisão final sobre a situação, se foi crime ou não, se vai ser julgado ou não, é o Poder Judiciário. É isso que diz o artigo 19, sobre quem é que vai decidir, quem vai dar a última palavra sobre a lei. E aí o que é que vem? Aquilo que eu falei. Aí vem o STF, não gostei, não é desse jeito que nós queremos, e tenta colocar uma ação de inconstitucionalidade no artigo 19. Por quê? Porque eles querem implantar a censura prévia. Simples, a discussão é essa. Não, eu concordo, a plataforma está lá, a pessoa colocou vamos dizer assim, o comentário ofensivo, abre-se o devido processo legal, como sempre foi no nosso país. Agora, você dizer que a plataforma simplesmente é culpada por manter o comentário dentro da plataforma, sem que antes ela tenha tido o devido processo legal de se defender ou trazer à luz da justiça quem é o responsável, isso para mim está errado. Mas, Eric, veja bem, nós acabamos de dizer aqui que o cara da CBF foi destruído em 24 horas. Entendeu? E como é que você lida com isso, com um sujeito que é destruído em 24 horas nas redes sociais? A lei, ela precisa preservar o direito das pessoas. E a ação do judiciário, nesse caso, me parece que ela está bem equalizada. O Luiz Carratti, boa tarde, amigo Everton, passando para deixar um forte abraço a você e a todos da bancada dos dinossauros. Em especial, mande um abraço ao Cujuí e aí também ao decano Beni Andrade, duas pessoas super do bem. Deus abençoe todos vocês, diz o Luiz Carratti, nosso querido amigo. Eu quero me queixar aqui, dá licença. Só para finalizar... O juiz usou contra mim um argumento meu aqui, viu? Me destruiu, acabou comigo aqui. Sérgio, só para concluir a minha fala, eu vou usar a mesma fala do Alexandre de Moraes há tempos atrás, e eu fico às vezes me perguntando o que é que mudou na cabeça dessas pessoas. Quando ele diz que se você não quer ser ofendido, se você não quer ser avacalhado, você não saia de casa. E essa semana ele foi vaiado num estádio de futebol e simplesmente fez um gesto obsceno para quem estava o vaiando. E assim, o que é que mudou na cabeça dessas pessoas? E aí, voltando para o que você falou, né, o presidente da CBF foi destruído nas redes sociais. Que essas pessoas que o ofenderam tenham o direito de responder na justiça, mas que tenham o devido processo legal. Eu não concordo com a censura prévia, porque isso não está no nosso ordenamento jurídico. Até agora eu só ouvi, Everton. Até agora eu só ouvi. Eu preciso trazer uma experiência. Não é censura prévia. Isso é uma situação que quem vive no direito eleitoral, e eu sou militante, já fui magistrado eleitoral e milito no direito eleitoral. Não se pode, e aí várias e várias vezes juízes, desembargadores davam ordem para essas big techs tirar do ar situações que eram crime eleitoral, fake news, e essas big tech andando para a justiça. Não tiravam do ar. Não tiravam. E aí, a gente precisa pensar, do jeito que o Eric está falando, o cara faz, destrói, acaba com a vida de alguém, aí depois o outro vai e processa. Só que dentro de um ordenamento jurídico, por exemplo, no microsistema eleitoral, isso não pode acontecer. Porque 24 horas dessa situação, às vezes, no ar, traz um sem controle absurdo que faz ruir candidatura de pessoas, faz ruir idoneidade de pessoas. Então, nada num país civilizado, democrático, é sem limite. A gente precisa ter limite de alguma coisa. E qual que é o limite disso? Eu não posso... Hoje o que o povo quer, a verdade é essa. Viu, Everton? Hoje o que o povo quer é falar o que bem quer, é destruir reputações e falar, eu não tenho responsabilidade nenhuma. A Big Tech tem que ter sim, porque ela está aceitando em OLX, em algumas plataformas aí, gente que está vendendo droga abertamente. Quem que é o responsável por isso? Se não é a Big Tech, se não é precisa ter um limitador. E aí, não está se falando em censura. O que for censurado, o Brasil não admite censura. Agora, a gente não pode deixar que responsáveis, pessoas que não querem, de fato, cumprir a lei, eu penso assim, quanto de gente que vem falar, às vezes, absurdo aqui para mim, e eu não levo em consideração. Mas essa mesma pessoa, se forem falar, às vezes,
num campo aberto, ele está cometendo injúria, difamação, calúnia, e aí vai ficar por isso? Acho que não é o sentido. Sem entrar na questão da lei, mas entrando só na questão da realidade. Você posta alguma coisa na rede social. 10 minutos, certo? Sim. A empresa vê e tira do ar. Só que desses 10 minutos, 100 pessoas fizeram print. Isso se espalha no Brasil inteiro depois, em questão de horas. Você já foi vítima de fake news, Everton. Quanto que a gente teve que batalhar judicialmente para poder fazer com que acabasse aquela cadeia de fake news? Antes do Sérgio, só queria dizer o seguinte, dado, né? Então, eu vejo e entendo a visão do Eric, mas a gente que está no dia a dia, Eric, essa coisa de limitar, não tem outro jeito, porque vira rastilho de pólvora. Agora, no resto do mundo, como é que é? Seria só no Brasil isso? Não. Ou é Brasil, Europa China... Europa também tem. A preocupação do Eric eu entendo. É aquela preocupação do Estado, do poder, dizer o que tu pode e o que tu não pode falar. Por exemplo, eu vou pegar uma coisa da campanha eleitoral passada. O candidato Bolsonaro disse que o Lula era a favor do aborto. E decidiram que isso era uma fake news e tiraram do ar. E quando todo o Brasil sabe que o Lula sempre foi a favor do aborto. E as postagens em que diziam que o Bolsonaro era genocida continuavam no ar. Exatamente. Então, quando o Estado domina a censura, esse é o perigo. Esse é o perigo, na minha opinião. Agora, eu quero pegar um outro detalhe. Só um detalhezinho. O ministro Alexandre de Moraes, ontem, depois de anos, desbloqueou todas as redes sociais do Rodrigo Constantino. 2 dias depois da lei Magnitsky. Tá? Mas não, imagino que não tenha nada a ver uma coisa com a outra. Que está doente e que teve as contas bloqueadas também, conta bancária. Depois de, eu acho que 2 anos de bloqueio de todos os bens, de redes sociais, de tudo, ontem, então, a decisão do ministro, que tinha bloqueado, desbloqueou todas as redes sociais dele. Aquela história do sujeito, daqui para frente, o cara é punido por ter cachorro e por não ter cachorro. Tudo que ele decidir agora é por causa da lei Magnitsky, é o que vão dizer. Eu quero dizer outra coisa, por exemplo, nessa questão de regulação das redes. Foi feita uma pesquisa por um jornal americano, Miami Herald, se eu não me engano, e que a própria Meta dizia o seguinte, que 75% dos anunciantes novos da Meta estavam cometendo crimes ou enganando as pessoas. Você entra na internet, o que tem de venda de não sei o quê, principalmente para enganar pessoas idosas. E as plataformas, vendo isso, não retiram isso. Entendeu? E é flagrante a denúncia de golpes e mais golpes, principalmente com as pessoas mais frágeis. É preciso responsabilizar, sim, isso. E é preciso corrigir outra coisa. O presidente Lula nunca foi a favor do aborto. Ele, pessoalmente, presidente Lula, você não tem uma declaração do presidente Lula dizendo que é a favor do aborto. Muito pelo contrário. Você tem discussões no Partido dos Trabalhadores sobre os direitos reprodutivos? Tem. E várias correntes. Mas a pessoa do presidente Lula, eu desafio alguém trazer, ele dizer publicamente alguma gravação dele dizendo isso. Eu tenho várias em sentido contrário. Então, esse tipo de coisa é tão forte que parece que virou um senso comum de que o presidente Lula declarou que era a favor do aborto. Isso não é verdade. A gente sabe disso. É só você pegar as declarações. Mas virou um senso comum. Então, é justamente para evitar esse tipo de senso comum que a gente precisa regular e punir quem diz e quem propaga esse tipo de coisa. Joaci. E aqui é importante dizer que, nesse caso da internet, televisão e rádio tem concessão. Então, inclusive aqui dentro da SIC, discutindo com o Marlon. Isso aqui, a concessão é do governo, né? Ou é do povo. É do povo, né? Delegado. E ela é renovada de 10 em 10 anos. Exatamente. E aqui, vou dar um exemplo aqui, vamos lá. Vem um camarada aqui vendendo um produto que é milagroso. E que vem, então, faz uma proposta para a SIC. A SIC, a gente vai anunciar, faz ali o plano de mídia. Na segunda ou terceira pessoa começa a gente, eu tô comprando muito mais pela seriedade da SIC em ofertar alguma coisa do que o camarada. Do que o milagreiro. Do que o milagreiro. Será que amanhã depois a SIC é responsável por estar anunciando aquela situação? Inclusive, nós colocamos isso contratualmente aqui. Discutimos com o Marlon, uma situação, e hoje consta de cláusula contratual aqui. Por quê? Porque a SIC não pode ser responsável, mas também tem que ter o alerta de que na primeira situação... Bom senso, né? De que, de fato, aquilo está causando algum prejuízo ao consumidor, a SIC vai suspender aquela programação, aquela publicidade. Claro. Então,
é esse cuidado, de um exemplo prático aqui que a gente está dando, que tem que ter. A Big Tech não pode só simplesmente, é o cara que está fazendo e acabou. O problema é dele. Não, não é dele, é Perfeito, da Big Tech, perfeito, sim. Perfeito. Gente, eu recebi aqui agora a pesquisa do Datafolha. E aí eu fui lá como é que é? No meu navegador procurar notícia para ver se não era fake news. E diz assim, ó, e realmente não é. Popularidade de Lula não decola, mesmo com Trump, revela a Datafolha. A popularidade do presidente Lula não melhorou, frustrando aliados que esperavam uma recuperação dos números após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aplicar tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Segundo a pesquisa divulgada neste sábado, 40% dos entrevistados classificam o governo como ruim ou péssimo, mesmo percentual do levantamento anterior, e mais com Selic mantida em 15%. Já a avaliação positiva subiu apenas 1 ponto, de 28 para 29. A avaliação regular caiu de 31 para 29, e 1% não soube opinar. O Datafolha ouviu 2.004 eleitores em 130 cidades do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Eu acho que a menor taxa de aprovação do governo Lula em todos os 3 Mas governos. eu estava ouvindo muito que havia uma expectativa que iria subir a avaliação, até porque o presidente Lula falou muito numa palavra que é mágica, né? Soberania. E se tinha a expectativa de que aí, né, a avaliação seria bem melhor a partir de agora, e pelo menos para o Datafolha isso não está acontecendo. Eu vou para o intervalo, depois a gente volta. Olha, eu não queria chamar um intervalo, eu sei que vocês estão gostando do programa, mas a culpa é da Vanessa. A Vanessa tá? não para. Ela está estragando o programa hoje. Vamos para o intervalo. Gente, estamos de volta. Olha, se eu tivesse gravado o intervalo, eu até botava no ar, certo? Mas não aqui, botava lá na TV do Zezinho. Lá na Rema. Se desse problema, era com ele. O Sérgio não aguentou e foi embora. O Sérgio não aguentou a vontade de fazer xixi, né? Tá lá, ó. Everton, deixa eu... Joselito Lobo, boa tarde, Dino. Segue anexo o meu respectivo respeito a todos vocês. Tudo que vocês falam é a favor do povo. Bom final de semana. Sim, Eric? Só avisar a população que quem não tiver nada para fazer amanhã às 16 horas aqui no Parque da Cidade, vai ter um super jogo da SIC TV com Amigos da Bola, tá? A partir das 16 horas. Eu vou estar lá, depois dos 46 anos eu não jogo mais futebol, dou show, tá? Então, quem quiser assistir, pode ir lá assistir. E o Beni vai jogar em que posição, Beni? Não, pelo amor de Deus, gente. O Beni é um treinador. Olha, é falta de responsabilidade. E o pior é que a gente tem que ouvir um treco desse. Sabe? É porquinho. Elivaldo. Elivaldo. É por isso que o cara não quer que tenha censura. Olha que ele tá falando aí pra nós. Exatamente. Uma fake news, uma coisa irresponsável dessa, dizer que vai dar show. Eu já quero pedir desculpas antecipadamente de não poder ler todas as mensagens aqui, é que chega muita mensagem. E aí tem também a Vanessa que complica a situação um pouco. Então, realmente, nós não somos responsáveis por isso. Agora, tá os senhores poderiam aproveitar e convidar o Rui para apitar. Arbitrar o jogo. Não, ele só vai dar para a esquerda. Só para a esquerda. Cujuri, tu já fosse candidato. Já fui candidato. És um político militante, né? Não muito. Eu fui candidato em 2018, deputado federal, né? E 2020 E o ano que vem? A prefeito. O que tu está pensando? Vem a governador? Não, ano que vem a gente deve estar colocando o nome à disposição do partido para disputa para uma cadeira na Assembleia, deputado estadual. Olha só. A pretensão é essa, muito né? Legal. Você sabe que tem que passar pela convenção, tem um caminho. Mas há, sim, hoje a construção da nossa negócio lá é democrático, né? Nós somos o Sérgio me pediu informações esses dias, né? Isso. Nós tivemos agora a eleição dos nossos dirigentes nacionais. O PT, por exemplo. Quero ver outro partido mobilizar quase 500 mil pessoas, que foi o que nós mobilizamos, para eleger nossos dirigentes municipais, estaduais e nacionais. E agora, semana passada, aqui em Rondônia,
foram 3.057 eleitores votando no segundo turno da escolha aqui do presidente estadual e elegemos o companheiro Ernesto Ferreira, presidente do PT. O PT tem seus problemas? Tem, como qualquer instituição humana, mas nós temos uma dinâmica democrática onde a militância, o filiado, ele tem voz dentro do partido. Eu quero aproveitar o espaço aqui para cumprimentar Ernesto Ferreira, o nosso presidente, eleito semana passada com 57% dos votos. Abraço, Ernesto, e muito sucesso na sua gestão nos próximos 4 anos. Cujuí, quais são os nomes do PT que estão aí cotados para a eleição majoritária? Governador, governo e Senado. Olha, Everton, a discussão do Senado e do governo com o PT não é uma discussão só do PT, é uma discussão grande, que vai envolver outros partidos, o PDT, o PSB, né, a Rede Cidadania. O Confúcio está dentro, né? O próprio senador Confúcio Moura. É porque, como dizia o Magalhães Pinto, né, política é como nuvem. Você olha, está de um jeito, você olha de novo, está de outro jeito. Mas há um campo político se articulando. Tem uma proposta aí da chamada Caminhada da Esperança, que o PT está dentro, caminhando junto, discutindo essa construção. Há alguma chance do Confúcio sair ao governo? Ah, não sei. Aí, quem conhece o governador Confúcio Moura, né, o senador Confúcio Moura... É só na última hora. Ah, na última hora. O Confúcio, ele decide nos 55, né, nem nos 45. Na prorrogação. Exatamente. Então, vamos aguardar. E que outros nomes existem? Olha, tem do campo do PT, nós temos a nossa atual deputada, a Cláudia Abreu, né? A Claudinha, que é um mandato excelente aí na Assembleia Legislativa. Né? Nós temos o próprio Anselmo Jesus, nós temos aí a senadora Fátima Cleide, nós temos quadros para fazer a disputa. Né? Do PDT tem o ex-senador Guga, né? Do PSB tem o próprio Mauro, que é uma grande liderança, da Rede Cidadania tem o Samuel Costa, tem a Neidinha também. Então, nomes não faltam. O que está, na verdade, encaminhado é uma discussão, formar uma estratégia e colocar o bloco na rua. Fátima Cleide, que inclusive, diga de passagem, teve mais voto do que o Fera. Ela teve 28 mil votos. Ela é a quinta candidata mais votada. Na última eleição. A Fátima, uma injustiça. Não dá para subestimar o potencial da Fátima, não, viu? Ela foi a quinta parlamentar federal mais votada na eleição de 22. Se o PT tivesse atingido o quociente de 80%, ela seria a candidata eleita. Isso. Exatamente. A Ana Lúcia Araújo dizendo assim: boa tarde, meu amigo. A Ana Lúcia é a esposa do ex-deputado Ribamar Araújo. Faz um favor. Diz para o meu professor que estamos esperando. Volta, professor Joaci. Olha só. Minha aluna lá na UNAMA. Manda um abraço para a turma da UNAMA. Joaci, MyCooks. Tem MyCooks. Hoje a Elaine estava em casa trabalhando. Tem no pote? Cookie no pote, né? Daquele jeito que você gosta. Adoro. E novidades. A MyCooks agora no segundo semestre vai trazer novidades, vai implementar. Tem uma bomba aí para surgir, né? Mais coisas, vamos dizer assim, geladas, mas com a qualidade, né? Sempre pensando na qualidade do consumidor. Fica ali no primeiro piso do Porto Velho Shopping. Quem entrar pelo acesso chega no corredor, dobra a direita e dá de cara com o quiosque da MyCooks. Que delícia. E já chega a dar água na boca só de falar MyCooks. Quando bate a saudade? Bota aí, por favor. Vanessa. Perdão. Pamela, por favor. É que eu estou olhando aqui para Vanessa. Olha aí o Quando Bate a Saudade de amanhã, a partir das 9 horas, nas rádios parecidas espalhadas pelo estado. Fábio Júnior e Tim Maia no tributo, hein, gente? Nossa Senhora. Vai ser legal. Amanhã eu vou estar na audiência, viu? Vai estar legal. Até o Cujuí vai estar ouvindo, assistindo o programa. Tem que comprar muito lenço, que a choradeira é grande. Eu só não gostei. Eu só não gostei. Presidente, eu só não gostei nessa arte, aquela estrela ali. Eu não gostei. Em homenagem ao Cujuí. Aí, ó. Tá? Se quiser, eu vou cantar também. Então vai estar bom. Vai estar legal. Beni Andrade, obrigado pela participação. Tchau, gente. Um grande abraço. Até sábado. Um abraço a todos. Cujuí, foi um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Obrigado. E esperamos poder tê-lo aqui outras vezes. Eu primeiro agradecer o convite de você, da direção, dos outros colegas de bancada aqui. Obrigado. Né? E obrigado, telespectador. Todas as vezes que você chamar a gente, estamos disponíveis, a gente vem, Everton. Muito obrigado. Eric? Obrigado mais uma vez, presidente. Joaci? Tchau, obrigado. Tchau, gente. Muito obrigado pelo carinho. Seja feliz hoje, amanhã e sempre. E amanhã tem mais um fiasco do Internacional. Lamentavelmente.
Valeu, gente. Se amanhã o VAR deixar, o Palmeiras ganha. Bota as letrinhas aí. 14 horas e 1 minuto, mais 36 segundos. Nós do Vasco não temos esse problema. Hoje, Grêmio e Fluminense, hein? Diz que o Trump vai tirar a lei Magnitsky que se o Vasco for campeão esse ano. Aí, olha só. Ele revoga. Ou se o Lula conseguir falar o nome da lei. Mas ninguém de nós consegue. Eu também não consigo. Eu treinei pra falar, a primeira vez que eu falar não saiu. Eu falei, Tá bom, agora, Vini, repete o nome da lei. Não, vai pra lá. Maionese. Magnitsky. nós temos que chamar Serguei Pires agora. Como é que é? Serguei Pires. Serguei Pires. E o nome da lei é maionese. Tem que esse programa não termina Eu nunca. só penso em comida. Maionese. Agora sim, agora subiu a letrinha. Não. Estamos aparecendo aqui ainda. 2 gente. O minutos áudio. a mais. Vanessa Tô Marra. Olha surpreso só, gente. com a Os novidade. patrocinadores agradecem, né? Muito Tchau. obrigado aí. Mina linda.